Fala, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Muito obrigado por você seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, aqui no YouTube. A gente começou pequenininho, a gente tá crescendo. Sabe aquele teu grupo de WhatsApp do Corinthians? Conta lá que tem um canal que só fala do Coringão, que é o Alambrado Alvinegro. No Instagram, no TikTok, no Kuai. Segue a gente, muito obrigado por seguir a gente. Ative as notificações para você receber aquele sininho, para saber que a gente está ao vivo. Hoje, quinta-feira, 9 horas da noite. Toda quinta, 9 da noite, a gente troca uma ideia, bate um papo, cola aqui no Alambrado. E a imagem vai abrir. E quando a imagem abrir, olha quem tá com a gente no Alambrado hoje, ó. Mais Alambrado e mais Corinthians que o Dinei, Michelete. Não existe tem, ou não? não existe. Tudo bom, Mica? Não existe. Tamo junto. Esse cara Tem é mais Alambrado e sensacional. mais Corinthians que o Dinei, velho? Para. Esse daí é preto e branco, né? Na alma, né? Na história, né? Vem da família, enfim, ele vai contar tudo isso daí. Aí, ó. Tá na pele, enfim. Esse cara é muito Corinthians, né? Pô, Dinei, obrigado por colar no Alambrado com a gente aqui, viu? Pô, Boa eu noite, que cara. fico feliz, né, de estar com você, de ver você novamente, né, Fabrício? O Michelete nem manda bom dia todo dia pro Michelete, né? O Michelete é irmão. Aliás, os dois, né? Eu que fico feliz pelo convite de estar aqui com vocês aqui no Alambrado. Tem história com o Dinei no Coringão ou não, Pô, Mica? tem muita Eu costumo dizer história, o seguinte cara. do Michelete, Dinei. Se você tem alguma dúvida de futebol, você vai no Google, o Google responde. Se o Google não souber, você vai no almanaque do professor Celso Unzel, que teve aqui, inclusive. Sei. Se não tiver a resposta lá, você vem aqui no Alambrado que ele sabe a resposta. É, É o um Michelete monstro, é cara. fera. Esse é monstro. Eu sempre falo isso e vou falar isso sempre, porque é verdade, cara. É verdade. Ele enche muito a minha bola. Não é Fabrício, mentira não, cara. eu sou suspeito, eu gosto muito do Michelete. Ele Pô, eu enche adoro muito esse cara. a bola, pô. Ó, vou te falar uma coisa. Eu sou suspeito para falar dele, que todos os dias eu mando bom dia para ele. Eu só mando bom dia para as pessoas que eu gosto. Olha, é verdade. Eu É adoro o verdade. Michelete. Esse cara é demais, a gente... Pô, eu vi o Dinei começar, né? Eu vi o Dinei começar no Corinthians, aquele jogo que ele faz o primeiro gol dele, que é uma jogada Contra o do Santos. Neto, Contra o que ele Santos. faz o gol contra o Santos. O Logo de cruzamento cara, né? do final do Giba. Exatamente, no final do Giba. Começa a jogar com o Neto, O né? Neto no meio de campo. O Não, Neto... o Guinei toca pro Neto no meio campo, o Neto se O livra Neto de dois. e o Giba cruza pra Isso, você, eu faço né? gol de Você cabeça. vai lá e faz de cabeça. Largo, hein? Quer dizer, largo, né? Mas ótimo, né? Mas não adianta ser bom, né, Dinei? Tem que ter sorte também, né? Não adianta, né? Isso daí tem que ter, né? Tem que caminhar ter, junto. né? Pô. Parece que os espíritos, né? Alguma coisa. Mica, eu vou te falar brilha, uma coisa né? pra Te você. ajudam. Teve caras que foram melhores do que eu, mas não teve a sorte que eu tive. Eu tava na hora certa, no lugar certo. É. Tem isso também. Agora, um negócio que eu acho legal no Dinei foi que o Dinei saiu do Corinthians de 91 para 92, né? Saiu Você em vai pra 92. Não, Saiu em 92. Vai pro Guarani, né? Não, fizeram a ponte comigo, Fizeram Bertuzino. uma ponte para mim, você ir para a Europa, Suíça. Pra Europa, né? isso. Quer dizer, é uma negociação até meio estranha, né? Porque fizeram, parece que teve gente que ganhou dinheiro em cima Não, do... eu não ganhei nada. Me dá Isso- impressão. Posso falar de uma coisa empresário, pra vocês? Nessa minha primeira transação para fora, eu vou ser sincero para vocês, não ganhei nada. né? Menino inocente, não tinha família, não era bem estruturada. Você tava com 20 e Não, eu poucos tava com anos. 20 anos. 20 anos. E me tiraram do Corinthians, eu tava... Queira ou não queira, no meu primeiro ano, no Corinthians 90 eu tava mais ou menos, mas em 91 fui bem pra caramba. 91 com o Cilinho. Com o Cilinho, o Cilinho... Eu me lembro que você fui fez pra uma seleção dupla. olímpica. Você jogou aquele Campeonato Paulista, que o Neto, inclusive, foi suspenso por causa da cusparada. Aí nós... E eu acho que Final você, contra o São Paulo, 3 a 0. você e o Paulo Sérgio, você com a 9, o Paulo Sérgio com a 11. E tinha o Marcelinho E o Paulista. Marcelinho Paulista com a No meio. 7. Não, jogando de ponta direita. Eram três pratas da casa e E vocês nós levamos- puxaram a responsabilidade. Não, e pode falar uma coisa pra você. O Cilinho falou assim, se vocês me escutarem, os três vai pra seleção. O Marcelinho foi pra seleção de júnior, eu fui pra seleção olímpica e o Paulo pra seleção profissional. O Neto saiu, parece que o nosso time... O Neto era o cara do time. Mas parece que o time cresceu, por O time incrível que cresceu. pareça. O time cresceu com os três Porque aí moleques na jogou, frente. acho que o Wilson Mano com a 10, O Neto jogou o Wilson Mano, né? o meio campo era 8 Márcio, Ezequiel e Wilson- 5 Márcio. Márcio, Mano e Ezequiel. É. E à frente eram os três moleques Os três sem, e vocês- sem responsabilidade nenhuma na E frente. vocês E o rodando lá, fazendo aquele o salseiro, Cilinho, né? o Cilinho, pô, a gente tem a comparação não cabia pra nós. Ele falava assim, ó, olha, molecada, olha como é que jogava Miller, Careca Careca e Cilinho. nós Sidney. olhamos, Olha o termômetro. olha o termômetro que ele botou pra gente. Vocês têm que fazer. Pô, como é que eu vou fazer igual o Careca? O Careca é gênio, pô. Agora, a gente citou um cara, ele não foi campeão no Corinthians. Eu acho que o Cilinho foi um baita treinador, Nossa, né, o Dini? melhor Foi que eu peguei. O melhor que você pegou? Não, Isso que eu ia perguntar logo de para cara. fundamentos. E ele sabia o que ia acontecer dentro do campo. Ele falou assim, vai por esse caminho. No intervalo ele mudava um time. Eu só vi dois treinadores que conseguiam mudar o
o time no intervalo. O E Vanderlei, o Luxemburgo e o Cilinho. E foi em 91 que ele foi técnico do Corinthians. O Corinthians foi vice-campeão paulista. Pô, mas- Naquele Mas- ano, mas- inclusive, Só um gente. segundo, Fabrício. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas ele falava pra nós, na final, ele falou assim: o único time que pode bater no Corinthians, por causa que precisava mais informação, era o São Paulo. Ele sempre falou assim: ó, o São Paulo é o único que dava pra encaixar no nosso jogo, porque o São Paulo do Tele, que tinha lá o time do São Paulo jogava dia. Sete, Cafu. Então, cara, né? tinha o Nelson. E era o time Mas é que remanescente do ele brasileiro fala- de porque- 90, né? Isso, porque Que foi vice-campeão brasileiro. Porque né? o Palmeiras e o Santos a gente pegava, deitava, daí na final, que o São Paulo, queira ou não queira, em 91, ele estava na fase de baixo. É. Não sei se vocês Deixa eu te lembram. perguntar, o São Paulo caiu ou não caiu? Gil? Caiu, daí eles vieram, classificaram lá com aquela... Em 90, né? Caiu no em no 91, Paulista. porque eles só fica- vieram na mudança final, que era... Classificaram 6 da primeira não, divisão era- e 2 da segunda. Foi o São Isso, Paulo ficaram e 8 times, São 4 José? times de um lado e 4 do É. outro. Aí classificou Os dois primeiros. entendeu? E vou te falar uma coisa. O São Paulo ficou treinando contra times da série Isso, é. A2. Sim, A verdade sim. foi essa, né? Ele ficou treinando e aí ele deu possibilidade de ir no entrosamento, inclusive, Sim. né? Mas eu posso falar uma coisa? O Cilinho ali foi um dos melhores treinadores que eu peguei. E ele gosta de Curto moleque. tempo, né? Ah, você tá Curto louco. tempo, né? A gente jogava bonito aquele time do Corinthians. na Eu frente. gostava de imitar o Cilinho. Porque ele falou assim, futebol moleque, correto. Então Ele falava isso direto, né? Essas comparações que eu ele- tenho agora o E quando- Marcelinho Paulista, o Dinei. Teve um jogo lá que o Paulo Corinthians Santos. ganhou de 3-0 do 15 Piracicaba aqui no Pacaembu. É. Eu acertei 3 bolas na trave e 2 gols, saiu saiu do Paulo Sérgio, o outro não sei. Eu chutei 3 bolas na trave, 2 gols, saiu de rebote e não foi meu. O primeiro foi do Tupanzinho, Isso, esse jogo. foi do Tupanzinho, eu matei no peito. Você sabe por que eu me lembro? O Tupanzinho jogou com a 10 esse Jogou jogo. com a 10, isso. É, ele estava no lugar do Neto. Isso. E eu me lembro que tinha... O que acontecia? A Bandeirantes exibia o jogo logo depois. Sim. E eu sempre fui contra esse negócio. Meu pai falava, vamos ver um jogo depois, sem ouvir a narração, Eu fazia isso. né? Mas eu ficava aflito, eu nunca conseguia. Eu nunca conseguia fazer isso, Dinei. Então eu tinha que ligar o rádio, pô, não aguento, né? Não aguentava. De ansiedade. Aí um belo dia eu falei, tá bom, vamos aguentar. Aí eu fiquei assistindo o jogo na íntegra do Corinthians, na Bandeirantes. Sem saber o Terminou sem saber o placar. Aí entrou esse jogo Corinthians e 15 de Piracicaba. Ô, Dinei, você fez o teu primeiro gol, inclusive, a gente tá com as camisas aqui, se abrir, ó. Aquela 9 ali, ó. Aqui o Dinei usou essa é, muito. pô. E a 18... Da estreia, né? É, Aquela lá estreia. Calunga, né? Da estreia. não, né? mas essa camisa é de 93, né? Essa é 93. 92, 93. Essa aqui ele usou mais foi o Viola. Foi o Viola, Essa é. aqui é de 91. Essa é de 90, essa é de 91. Porque tem estrelinha ali. Tem estrelinha, Tem né? estrela. Já tem estrela do Campeonato Brasileiro. Essa eu já usei. é 90. E a 18 atrás ali de você fez muita história. O teu primeiro gol, conta um pouquinho sobre o teu primeiro gol contra o Santos, brasileiro de 90. Corinthians e Santos. Ah, pô, a história é legal, pô. Porque eu... Foi o Neto que falou pra você. então, né? vou começar aí. O Corinthians estava, acho que, os 5, 6 jogos sem fazer gol no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não estava vindo bem no Campeonato Brasileiro fazendo gol. E nisso daí eu estava voltando da seleção de júnior. Fui bem lá, a seleção nós ficamos em segundo ou terceiro lugar, não lembro, mas eu fui artilheiro da competição de júnior, em 90. E teve um treino do profissional contra dos reserva do profissional contra o titular do júnior. E 10 dias antes, aí já chamaram para treinar lá com o profissional com os júniors. Vai treinar com o profissional. Eu falei, pô, não vou perder essa oportunidade. Mesmo que eles me deram uma folga, eu falei, não, vou junto, né? Então, fui escalado para treinar contra os reserva. E lá treinei pra caramba. Pô, fui bem pra caramba no treino. E nisso daí eu tava indo no vestiário, tava indo embora pro vestiário amador, e o Neto veio assim, filho... Primeiro parecia que ele era o treinador. Ele falou assim, eu gostei de você, pode ficar tranquilo que amanhã você vai estar treinando com nós. Pô, eu fui embora pra cá. Eu falei, o Neto, pô, e o Neto era o ídolo da torcida. E uma semana, 10 dias atrás, eu tava na arquibancada gritando o nome desses caras. O cara da Gaviões da Fiel. Barato louco, mano. E eu tava lá gritando Ronaldo, Giba, que nós gritávamos, que a torcida do Corinthians gritava o nome do Giba, Marcelo, Isso. Inês, E eu tava lá Mário. no meio. Depois, uma semana depois, eu tava treinando, fui treinar contra os caras. Legal. Depois chega no... Isso aí foi uma segunda-feira à tarde. Na terça-feira, o seu Miranda, o alemão roupeiro do Amador, falou assim, Dinei, não é mais pra você treinar aqui, vai lá pro profissional. Nisso que eu chego lá, o Nelson Batista falou, filho, a partir de hoje você vai começar a treinar com a gente. Legal, comecei a treinar com eles, pô, eu falei, caramba, 10 dias atrás, uma semana atrás, eu tava gritando o nome dos caras, e hoje eu tô aqui treinando com os caras, porque eu sou corintiano, pô, imagina, Lógico, todo né? jogo eu tava Que lá. passa na tua cabeça, né? Pô, um filme. Nisso daí, vou treinando bem. Tô treinando bem.
Aí chega na quarta ou quinta-feira, o Nelson colocava o Ângelo, que vem do 15 de Jaú. Que já junto com o Antônio Carlos. Antônio Carlos. E ele estava de titular, que eu acho que ele não foi bem contra o Vasco. Ele botou o Ângelo no primeiro tempo no coletivo de quarta-feira à tarde. Aí no segundo meteu, eu comi, pô, fica da coisa do Michael Jackson. Ele falou, filho, vai tranquilo, a gente vai experimentando. Pô, não peguei na bola, nem pegava na bola. Pô, eu ficava olhando pro Neto, olhando pro Márcio, olhando pros caras. Pô, não acreditava que eu tava ali do lado dos caras, pô, não tinha nem 3 dias de treino. Aí o Nelson na quinta-feira, filho, eu vi que você tava macanhado, vou te falar uma coisa. Se eu no domingo te colocar contra o Santos, você não vai tremer, você joga? Na primeira que falou, eu só falei assim pra ele, professor, era tudo que eu queria na minha vida. Falei assim pra ele, falei, se o senhor me colocar... Dá um clássico. Não tremo não, vou pra cima do... Falei com essas palavras, tremendo, mas falando assim, professor, se o senhor me colocar, eu vou pra cima, era tudo que eu queria na minha vida, eu tava lá em cima agora. Daí ele falou, na sexta-feira ele me deu colete. Também não fui bem, aí ele falou, filho... Você vai jogar. Você vai jogar. Ele colocou no primeiro treino, eu no segundo tempo, o Ângelo. Aí no sábado, no recreativo, veio o Neto, os caras falaram, filho, você tem condição, o Neto, os mais velhos, o Giba, você vai jogar. Você vai jogar, fica tranquilo que nós vamos dar o suporte. Pô, na hora que eu vi esses meus ídolos falando isso pra mim, porra, eu dormi tranquilo. No jogo, mano, gol meu, falei, já era. Agora e como você comemorou? Não, primeiro não, deixa eu te contar. Vai subir na hora, chegamos no Pacaembu, não acreditava, falei, 10 dias atrás eu tava lá na arquibancada, agora tô no ônibus profissional. Passa um filme, mano. Passando no meio da torcida. Isso, aquele passa mosqueteiro, Isso, você falava, pô, agora eu tô no ônibus legal, 10 dias atrás eu tava lá. Aí na hora, vai pro vestiário, a maior emoção foi na hora que eu subo... A rampa do... A escada do Pacaembu, do E nós vestiário. subimos, né? Pô, ali eu já quase comecei a chorar. Na hora que a torcida do Gaviões começou a gritar um por um, e começou a dizer, Dinei Gavião, eu fui lá, cara da Gaviões. Os caras, nem eles acreditavam que eu já tava lá. Dinei Gavião. E aí você mete um gol, mete o gol e fudeu. Eu comecei a chorar, porque passa um filme de moleque, você fala, pô, é o time do seu do coração. Você tava na torcida organizada, e hoje você tá aqui, ainda você faz o gol do seu time do coração. Pô, você não sabe, é legal. Até hoje, queira ou não queira, é um clássico. É o Santos. É o Santos, não é qualquer tipo. E naquela época o Santos não estava nem tão bem, mas era o Santos, pô. Não, mas é o Santos Pelé, Exatamente, pô. É um clássico. Eu me emociono até hoje, porque passa um filme na cabeça. Você é um torcedor, você torce para um time. Imagina você jogar para um time do seu do coração. E outra, uma semana atrás você estava lá na arquibancada. E depois ali você está fazendo gol pro seu time, que seu time fazia 6 jogos que não fazia gol. E quando você lembra esse gol, você sempre se emociona. Mas, pô, eu falo para todo mundo, para todo mundo que eu vou assim, quando eu vou na entrevista, eu poderia muito bem falar que meu ano foi 98 por causa dos 5 gols nos três jogos decisivos. Mas ali eu já estava nego velho, 28, 29 anos. Para mim, o que me marcou mais foi a estreia. E o Campeonato Brasileiro de 90, porque foi um título sofrido. Que eu poderia muito bem falar, pô, eu fui destaque em 98, eu prefiro 98, não. Eu prefiro 90, que foi sofrido, que foi o meu primeiro gol, que eu saí de um lugar que 10 dias, que é um sonho de uma criança. E o primeiro título brasileiro. Título brasileiro. E tinha toda aquela gozação, que todo mundo falava. Querendo time regional. Só tem time que ganha estadual só, não ganha nada, foda. O Corinthians não tinha, como é que eles falavam? Que a gente não tinha bilhete pra sair fora de São Paulo. Pra sair fora de São Paulo. Não tinha passaporte pra sair do Brasil. Não, passaporte primeiro. Marco Aurélio Cunha falava assim, só tinha bilhete no metrô. Bilhete no metrô, Isso mais tarde, né? Não, mas eu poderia ser muito individualista e falar assim, 98. Não, mas pra mim, eu acho, pela história, foi 90, por causa foi um campeonato difícil, foi o meu primeiro gol, eu saindo da arquibancada, a história é linda. Eu acho que o Corinthians tem um negócio mágico com os jogadores que saem da base. Porque o Dinei foi um caso assim. O Dinei sai da base e logo de cara já faz um gol importante, um clássico, marcante. O Corinthians estava 6 jogos. Exatamente. E é ali que nós demos arrancada. Que deram arrancada. O Marcos Roberto começa na base do Corinthians e o primeiro jogo dele é contra o Palmeiras, como titular. Sim. E ele arrebenta no jogo em 87. Você jogou com o Marcos Roberto também, você 90, lembra, né? No 89, o Marcos Roberto, assim, faz um gol, o Corinthians ganha de 3-0, ele participa dos outros gols. O Viola também. Primeiro jogo como titular do Viola é contra quem? Contra o Guarani. Foi o primeiro jogo dele como titular, né? Como titular, 31 de julho. Ele jogou com duas camisas. 31 de julho de 1988, o Viola vai lá e faz o gol na prorrogação. Quer dizer, o Corinthians tem um negócio mágico com os jogadores na base. Pulando um pouquinho de 90 para 98, como é que era aquele grupo de... Porque só tem figura aí, né, cara? Aquele grupo, eu vou te falar, o que o de 90 era unido, esse era desunido. Mas eu vou te falar uma coisa, eu lembro muito bem com o Vanderlei Luxemburgo que sempre falava, que os jogadores
fora de campo não precisa ser amigo. Ser melhores amigos. É igual você na sua profissão. Você faz bem a sua profissão, o cara que está do seu lado, você não gosta dele, mas vocês dois têm que trabalhar no mesmo tem lugar. que trabalhar no mesmo lugar. E na bola é a mesma coisa. Vamos supor, tinha a turma dos crentes, tinha os da Gandaia, tinha um Rincon que dava nos 3 dos crentes, depois também pegava os caras da Gandaia. O Rincon pegava todo mundo. Mas posso falar uma de coisa? todo mundo. Ó, meu ídolo, o cara, Rincon é demais, mais humano que eu vi assim na bola foi ele. A simplicidade. O cara jogou 3 Copas do Mundo. É. O cara era o primeiro a chegar, meu. E se ele não tá de 98 Se adaptou, né? Sim, porque era um cara que era atacante, meia e volta, joga de volante. Eu vou falar uma coisa. Se o Rincon não estivesse no time de 98 ou 2000, o Corinthians recebia campeão brasileiro e campeão paulista mundial. Vou explicar o porquê. Quando o Luxemburgo botou esse negão pra volante, quando eu jogava de meio pra frente, eu achava que ele era um bom jogador. Foi o melhor volante que eu vi jogar. Foi. Ele teve uma época O time do Corinthians girava em torno dele. Opa, desculpa. O time do Corinthians girava em torno do Rincon. Ele não fazia gol, falava de Marcelinho, Edilson, falava isso e aquilo. Dos que fazem gol sempre vamos falar dos atacantes. Mas o nosso time, nosso líder dentro de campo, era o Rincon. Quando o Luxemburgo estava lá, era o Luxemburgo e o Rincon. Quando entrou o Oswaldo, quem dava mais a palavra lá, o Oswaldo, era o Rincon. O Rincon era o técnico do time em campo. E por que eu falo que ele pegava alguns caras? Ele deu no Marcelinho, deu no Mirandinha, correu atrás no Edilson. Você tá entendendo? Mas porque ele queria o bem do grupo, ele não queria o individualismo dos caras. Então, por isso que eu falo, se o Rincon não tivesse ali, eu acho que esse grupo não teria sucesso, porque esse grupo não era tão unido como o de 90. Mas só que, tecnicamente, esse time foi um dos melhores tempos, de todos os tempos do Corinthians, foi o melhor. Time lá qual foi o episódio que você se lembra que tipo, o Paulo cantou que você falou assim? Eu contei a primeira história, foi quando ele deu tapa do Marcelinho Atibaia. Eu que aguentei todo mundo. Como é que é? Eu que aguentei lá. Foi a história do jornal que o Marcelinho deu uma declaração no jornal que o Rincon tinha que sair do time, que ia jogar melhor? Foi isso, mas não foi assim. O Fábio Marcelo Jean, que é o preparador da seleção, era o nosso preparador físico no Corinthians. E nisso daí o Fábio era muito amigo do Rincon também. Como eu também, fiquei 4 anos no mesmo quarto com o Rincon, ficava dividindo o quarto nós dois. E nisso eles estavam no quarto e o Fábio Marcelo veio. Porque o Marcelinho foi falar, acho que ficou com o Ricardo Rosa. Não lembro se foi com o Ricardo Rosa e foi o Oswaldo, estava o Ricardo Rosa, preparador físico, o Fábio Marcelo Jean e o Oswaldo Oliveira. Aí o Marcelo foi falar assim pro Oswaldo que o Rincon era preguiçoso e que tinha que colocar o Amaral. Que o Amaral corria mais que ele queria ter, sabe? Porque o Rincon não dava folga pros caras. O Rincon não dava, os caras tinham que voltar pra marcar também. E com o Amaral, os caras iam ficar à vontade com o Amaral ia correr pra porque o Amaral era... Nisso daí, o Fábio bateu lá no quarto de Atibaia e falou: tem jogador que tá falando lá, treinando com você, que quer tirar você do time. Pra quê? Aí ele já foi atrás. Pra quê? Fábio, me fala quem foi. Fábio, isso não pode, Fábio. Isso é trairagem comigo, Fábio. Quem foi o seu capitão? Porra, vai dar merda isso aí, vai dar merda. O Marcelinho pegou no telefone e falou assim: Oswaldo, o treino era 3h30 da tarde. Oswaldo, eu quero fazer uma reunião com todo jogador aqui no quarto. Eu falei, isso não vai prestar, mano. Tá bom, Fred, que hora? O treino é às 4 horas, tá bom. Faz a reunião 2h30. Aí o Chicão Segurança foi chamando todo mundo nos quartos e falou 2h30 lá no quarto do Rincon. Vem todo mundo. E nisso daí você vê como é que é destino, mano. O Rincon tá sentado aqui no sofá. E quem senta em frente ao Rincon? Marcelinho, mano. Aí o Rincon tá falando assim de cabeça pra baixo. Que tem trairagem aqui no grupo, que o jogador tá falando para me tirar. Aí o Marcelo fala assim, quem me fala pro Rincon? Ô, Rincon, levanta a cabeça e olha nos nossos olhos. Pra quê, mano? Já deu? Deu? Na cara, lá. Cara. Deu, tô te falando sério. Na cara. Ele tava tentando se segurar, ele tava olhando pra baixo. Isso daí tava Vampeta, tava todos os caras aqui, o Marcelo ia sair correndo, nós seguramos, o Rincon com o olho desse tamanho, me lega, eu vou matar esse velho da puta. Eu falei, corre, Marcelo, que o bicho pegou, o Marcelinho correndo. E nisso daí, antes disso daí, saiu correndo, aí o Maurício Goleiro falou, professor, deu merda aqui, professor, ligou pro Oswaldo. O Oswaldo, o que foi? Esse vagabundo, vou matar ele. Puta, aí o Oswaldo falava assim pro Chicão, gente, vamos pro ônibus, vamos esfriar a cabeça. Ele ficou conversando com o Rincon lá atrás e falou assim pro Chicão, pessoal, põe o Marcelino lá no fundo do ônibus, lá no fundo com nós. E deixa o Rincon na frente pra ficar o mais longe possível. E nisso tá lá toda a bagunça, tá eu, Edilson, Vampeta, tudo. Aí o Marcelino, eu sou um pai de família, ele me deu um tiropapo.
Tira o E vocês tirando sarro. Ah, imagina, né? Imagina. Ok. E ele falou, mas a imprensa não pode ficar sabendo. Pô, ninguém ficou sabendo. Ele chorando, Marcelo. Ele chorando. Ah, Aí chegou lá, todo mundo falando, pô, Marcelo, a imprensa não fica sabendo que nós estávamos na final contra o São Paulo. Na semifinal contra o São Paulo, em 99. Sim, Campeonato é Paulista. o jogo do Dida. Campeonato Do Paulista. Paulista, do Paulista, foi 4x0. 4x0. Foi esse jogo aí. Nós estávamos em Atibaia, o couro comeu. Aí nisso daí... Mas depois se reunimos, o Oswaldo começou a dar duro em todo mundo. Falou, isso não pode acontecer, a imprensa não pode saber. Ah, mas minha língua não aguentou. Eu não aguentei. Contou. Aí, 2 dias depois, eu já tava contando pra Deus o mundo. Eu soltei. Aí... E você tinha um cara na imprensa, assim, que você falava, pô, vou contar pra esse porque é mais legal, tal. Algum jornalista, assim, que você tinha mais confiança, assim, ou não? Ah, não, ali tudo no Corinthians, eu cortava todas as greves. Você lembra a greve de 99? Você lembra que os caras não queriam falar com ninguém, com a imprensa? Sim. Quem foi falar com a imprensa foi eu. Os caras querem me matar. Quebrou. Eu quebrei o silêncio. Falei, pô, assim não dá, mano. Ainda mais eu que gosto de aparecer, pô, não tô aparecendo. Que foi na época do Oswaldo, né? O Oswaldo que era o técnico. Os caras né? e o grupo, porra, Dinei. Não, mas os caras não. Estamos aqui fazendo greve, você vai lá e fala, pô. Mas aí, pô, é democracia também, irmão. Se eu quiser falar com as pessoas, eu falo com quem quiser. verdade, eu falei isso aí, pô. Aí você fala, então tá bom, quem quiser falar, fala. Até O porque Dida você era não fã falava. do Sócrates, né? Não, Você era fã sempre do falou Sócrates, que era... porque, pô, eu tinha vários amigos. Porque o torcedor quer saber o que se passa dentro. Lógico. Você tá faltando com respeito com o seu torcedor. Sim, exatamente. E uma vez, aí o Casagrande veio falar comigo, nós éramos muito amigos, nós bebíamos junto. O Casagrande falou, pô, Dinei, você tem que fazer alguma coisa, porque não é legal. Porque se eu tivesse lá, eu falei, pô, o Casagrande tá falando isso, eu vou fazer a mesma coisa com o Casagrande. Lógico, pô. Democracia, pera aí. Eu cheguei pra eles e falei assim, ó, eu tô com vontade, eu tô perdendo isso, tô perdendo aquilo, e eu quero ter vontade de falar. Vocês não podem deixar o direito de deixar. Eu que quebrei a... E você falou do Casão agora, eu lembrei de uma coisa que a gente trouxe aqui na semana passada, o doutor Herói Vicente, a galera ficou meio chateada com o Casão, que ele botou a foto com a camisa do Palmeiras. O que você achou disso aí, meu? Ah, eu vou te falar, é cada cabeça de... ele quis colocar, é problema dele. Eu não colocaria, eu não faria isso. O Casão poderia colocar a camisa do Palmeiras, no meu entender, se ele tivesse jogado no Palmeiras. Do São Paulo não teria problema não colocar. Que ele colocou, inclusive, antes da final da Sul-Americana, ele colocou do São Paulo. A mesma São, história, né? Vou correr no Ibirapuera, vou homenagear o São Paulo, que está na final da Sul-Americana. Mas do São Paulo eu ainda ele jogou em 84 por emprestado ainda. Mas do São Paulo eu até entendo porque ele jogou lá. Ele deu a volta por cima também. Ele foi bem lá no São Paulo. Sim, ele foi bem. Fez uma dupla boa com o Careca. Quando você joga em alguns clubes, não tem um problema de você vestir a camisa. Pelo menos eu penso assim. Agora, de um clube que você nunca vestiu a camisa, você nunca jogou, aí já é complicado. Porque aí você, vamos supor, com a nação corintiana, com a torcida corintiana, pega a moça corintiana e vai falar, pô, é isso. Eu vi no Instagram, os caras sentando pau nele. Sentando pau. Eu não faria isso. Eu não faria isso porque eu sou corintiano. Olha, uma vez eu tava na Record, a gente trabalhava junto na Record. E eu fui editar uma matéria, pegar uma matéria, eu sempre gostei de mexer muito em arquivo, tal, das emissoras e tal. E aí eu fui pegar um jogo que foi Corinthians 5, Palmeiras 1, 3 gols do Casa contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Um jogo marcante na vida dele e tal. No final do jogo, ele troca a camisa com o Luizão Pereira. O Luiz Pereira coloca a camisa do Corinthians na hora da entrevista. E o Casagrande coloca a camisa do Palmeiras. Não tinha muito isso de vestir a camisa de um time e tal. Se fosse hoje, ia dar um problema, porque tinha muito isso de trocar a camisa, às vezes o cara colocava a camisa. Isso aí não tinha. Né? Então, e o Casagrande estava vestido com a camisa do Palmeiras. Eu me lembro claramente a sonora, né? Na entrevista, ele com a camisa do Palmeiras, do Luizão Pereira, com a camisa 3 do Luizão Pereira, e o Luizão Pereira com a camisa 9 do Casagrande. Eles trocaram. E você falou do Casão, que vocês dois conversavam muito, trocavam uma ideia. Tinha com o Dr. Sócrates também. Você chegou a sentar numa mesa, já você, o Casão e o Sócrates, tomar cerveja e trocar ideia? Os dois juntos não, mas já com o Casão tinha que parar de beber um pouco. Mas com o Sócrates, louco, o Sócrates direto. E como é que era a resenha com o doutor? Esse aí, até para acompanhar o raciocínio dele era difícil. Não, pra você conversar com ele não era fácil, não. Antes da cerveja e depois da cerveja. Nossa, né? Não, e vou te falar uma coisa, e para levantar, e para tirar ele dali era duro também. Era difícil. Mas posso falar uma coisa? Faz falta hoje em dia, viu? Faz. O Magrão faz muita falta. Foi meu ídolo, né, pô? Meu ídolo, em tudo. Eu lembro uma vez que a gente estava... Minha primeira vez que eu conheci ele foi em 83, graças ao Ataliba, né? O Ataliba. Eu estava com 12, 13 anos, estava assistindo o treino, aí eu queria conhecer o Sócrates.
E nisso daí o Atalho tá sempre pediu autógrafo. E hoje em dia eu tô junto com esses caras. Você vê como é que é a vida, né, mano? Diz que eu pegava autógrafo o para meus Atalho ídolos. jogando Aí- no Master com você. Sim. Aí eu falei, pô, dá meu autógrafo, Atalho. Neguinho. Tá, você é chato, neguinho. Toda vez que você tá aqui enchendo, pô, todo dia eu ficava vendo treino dos caras. Eu quero ver o Sócrates. Ele me pegou no vestiário, levou lá no vestiário Atalho. Pô, Magrão, puta, cara. Pô, é aí que eu fiquei mais fã desse cara. Pô, aí eu comecei a entender, tratar bem as pessoas também, quando eu virasse profissional. Pô, ele veio aqui, neguinho, você queria me conhecer? O Atalho foi chamar e falou, então tá bom. Ele pegou a bola e começou a bater bola comigo. Eu falei, quando crescer eu quero ser igual a você. Olha, Atalho, igual esse aí é difícil, neguinho. Pô, mas ele brincava, jogava bola comigo, deu 3 tapas comigo. O Pô, Sócrates, que já era um cara de Copa do Mundo. Não, 83, e tudo foi mais, 83. Exatamente, já isso, tinha jogado pô. 82 Até me arrepio a Copa. até hoje, pô. É. Então, 13 anos, pô, fui embora todo feliz. Aí, e ele sempre falou, neguinho, nunca perca a sua humildade. Não é fácil chegar onde a gente chega. Qualquer jogador, seja ruim ou bom, mas a disputa é muito grande. Mas você nunca perca a sua essência e tratar bem as pessoas. Puta, eu fiquei com isso na cabeça. E daquela rapaziada de 99, você contou a história do Rincon que pegou o Marcelinho, né? Tinha o Vampeta, tinha o Gilmar Fubá. Não teve a história. Imagina a resenha de Não, vocês. depois- cara. Não teve a história do Deixa eu contar essa Edilson, resenha aí. o Edilson chegar assim, o Rincon chegar e falar assim, queria pegar o Edilson. Não, o Edilson não. falou, não, pega os Eu grandes vou aí, contar, pega não. o Vampeta. Não, eu, o pega... Vampeta Deixa e eu- o Ney, goleiro. Foi o seguinte, nós fomos jogando pra Quembu. Tava lá, não sei que o Rincon. Neguinho, toca a bola. Aí o Neguinho mandei seu filho daquele negócio. Pô, deixa eu chamar um negócio de filha da Deus. puta, meu senhor. Vai pro intervalo e vai indo. E nisso aí o Edilson tá indo na frente. Você só viu o Neguinho com a chuteira quebrando as lâmpadas. Vou matar. Nós, o que tá acontecendo, Rincon? Vem. Filha da puta, você nunca vai me chamar de filha da puta, xingar minha mãe, eu vou te matar. Nisso daí o Chicão, os caras seguraram o Rincon, segurança. Não, e ele, me solta. Aí o Edilson solta a pérola. Por que você só quer pegar eu, o Marcelinho e os pequenininhos? Por que você não vai pra cima do Vampeta? Ô Edilson, me tira fora dessa, não tem nada a ver não, mano. Edilson, me tira fora dessa. Sensacional. Não, mas vou te falar uma coisa. Ô time, falando em Edilson, eu vou te falar uma coisa. Outro cara que era fudido no Corinthians, mano. Edilson. Esse neguinho, quando ele falava pra dar bola nele, eu vou te falar, mano, jogo resolveu muita jogo parada, grande né, era com mano? ele, mano. Resolveu muita parada. Vídeo Carembê com o Carembê. Eu vou te contar 2x2 também. do Real Essa Madrid, também do foi uma caralho. boa. O Real Madrid estava concentrado no mesmo hotel que a gente aqui na Alameda Santos, esqueci, Mofarrete. É antigo Mofarrete, né? Mofarrete, né? Legal. E nós estamos subindo, tá subindo eu, Edilson, Vampeta, tava o Índio, acho que tava o Fubá, não lembro mais quem. E nisso daí entra o jogador. Não, nós estava acho que no oitavo e os caras estavam descendo, tava no Real Madrid. E nisso daí abre a porta e nós estamos lá. E tá Roberto Carlos, né? Brasileiro, sábio. Tá Carembê. Aí na hora que abre a porta, os caras deram tudo assim. O Carembê ficou olhando o braço pra cima pra gente, né? Aí nós entramos, o Edilson falou assim, o que esse cara esse ruim tá pensando que é, né? Aí eu acho que alguém deu um toque no Carembê. Porque o cara ficou medindo todos nós assim, os caras, por causa do Real Madrid, tipo... Os caras estavam, tipo, que eles se acham... Os deuses, né? Sim, eles acham que são foda de futebol. E eles ficavam olhando assim pra gente, medindo a gente assim, mano. Legal. Aí o Edilson falou assim, fala pra aquele negão lá que ficou me medindo, que ele vai ver, ele não sabe quem sou eu. Aí começou o bafafai. Aí o Edilson falou na entrevista, falou assim, porra, não gostei desses jogadores do Real Madrid. do Real Madrid. Aí chegou lá, daí ele falou, esse Carembê ruim soltou essa perna. E nisso chegou lá no Real Madrid. Aí foi quando o Florentino Pérez, o presidente, falou, quem é o Edilson? Foi essa época aí, que o Florentino chegou lá no Real Madrid, que o Edilson falou assim, pô, esses caras, eles vão ver comigo, eles estão pensando que quem são eles pra ficar medindo a gente? Pô, e aquele negão que não joga nada na França, aquele zagueiro? Ele nem falou não, aquele zagueiro ruim que era da França. Chegou no Florentino Pérez. Aí o Florentino Pérez deu a entrevista e falou assim, Já deu a entrevista. quem é Edilson? Né? Não foi nem o Carembê que falou, foi o presidente. Foi o presidente. Foi o presidente. Começou o jogo quando o Florentino falou isso, chegou lá Mexeu, na concentração e no vestiário, né? E o neguinho ele é vaidoso. Mexeu. Ele falou, eles vão ver quem que é o Edilson. Eles vão ver ele. Pô, ele fala, dá a bola em mim, dá a bola em mim, dá a bola. Isso na concentração, isso na quinta-feira, o jogo já foi na sexta-noite. Meu, no vestiário ele falou, dá a bola em mim que eu juro que quero o jogo. Eu vou pra eles, vão ver quem é o Edilson. Mano, acabou com o jogo. Acabou, Ele 2-2. E ele deu Os dois gols e a caneta que ele deu foi em cima de quem? Do Carembê.
Não, e a narração. E a narração você do se lembra Luciano Vale, Vale? melhor. Histórica. Prazer, muito prazer. Eu sou Edilson, Puta, o capeta. Aí, ferrou. A bola Que de ouro, narração a também, bola né? de ouro ali do melhor jogador do Mundial já tava pro Edilson, Já só naquele tava. jogo. Só naquele Depois jogo, da narração cara. do Luciano. Brasil, eu sou o Edilson. Edilson, o capeta. O Edilson, ele acabou com o jogo. O Neguinho acabou com o jogo, mano. É. O Neguinho era Ô, Dinei, danado. aí você volta pro Corinthians, você voltou pro Corinthians em que ano? Você 98. Você tava no Guarani em 96, eu lembro que até 90. que o Guarani tira a invencibilidade do Palmeiras. Aí eu cruzei pro Silvio, né? E É. pro Silvio, né? Palmeiras, No Parque Antártico. Não, né? foi no brinco. Não, foi no brinco de Ah, ouro. foi no 1x0, jogo, né? 1x0, o O Vanderlei... Silvio que era do Bragantino, Isso, centroavante, jogou no Começava Fluminense, com a né? menos, pô. O Vanderlei sempre falava assim, o Dinei só sabe fazer isso, pedalar. E o Cafu caiu nessa. Não cruzei o Silvio. E aí você volta pro Corinthians em 98. 98. Como Mas é o que- Vanderlei como é que- Luxemburgo não queria eu. Como é que é? O Vanderlei Luxemburgo não queria eu de volta no Corinthians, não. É mesmo? Não queria. Quem? Tinha vamos quatro, ver, tinha vamos ver, quatro jogadores na minha frente. Estava o Evaí, tinha um Rony, o outro não me lembro. Eu sei que eu era o quarto, ele não queria. Essas três primeiras... Evaí, era o Rony que era do Fluminense, Evaí, Que- Rony. O outro não, eu sei que eu era o quarto, mas ele não queria. Quem fez eu voltar para o Corinthians 98 foi a Gaviões da Fiel, o Osíris e o Metaleiro. Porque eles falaram, nós não queremos nenhum desses daí, a gente quer o dinheiro, porque a Gaviões ficou sabendo, porque o Luiz Henrique era o diretor, falou assim, nós temos esses quatro aqui, o Luiz Dinei... Henrique de Menezes. Isso, nós temos esses três. Aí os caras da Gaviões, não, o Dinei também vai ter que estar. Porque eles queriam que eu fiz um bom campeonato pela Gaviões, pelo Guarani, e a Gaviões gostavam de mim pra caramba, sabia que eu sou corintiano. Nisso daí o Vanderlei falou, não, vai trazer problema, porque eu tive problema com o Doppler 2 anos atrás, isso. Mal sabia ele que os caras que estavam lá gostavam da noite também, Vampeta, os caras tudo saíam também. Sim. O problema é ser eu. E nisso daí o Vanderlei sempre falava assim pro seu Alberto do Alibe, não, tem essas três prioridades. Aí o seu Alberto tava, acho que a Excel tinha acabado de sair do Corinthians, não estava lá, não estava muito bem o Corinthians. Aí estava demorando para fazer as contratações que o Vanderlei queria. Aí a Gaviões queria um atacante, que não tinha um centroavante. Aí foi o Metaleiro, o Osíris, falar comigo lá no Guarani. Falar no Guarani. Falaram, Dinei, você quer voltar pro Corinthians? Eu falei, vamos voltar pro Corinthians, se quiser a gente volta. Porque eu estava meio no Guarani. Então tá bom, dá para falar com o presidente do Guarani, com o Beto Cini? Eu liguei pro seu Beto, o Beto Cini falou, então, tá bom, vocês querem conversar com... Aí o Beto Cini falou, não, para tirar o Dinei daqui, tem que ser 2 milhões. Aí a Gaviões foi com... O presidente era metalheiro e foi lá junto com o Osíris. Lá pro seu Alberto, 2 milhões o Guarani tá pedindo pro Corinthians. Pelo Dinei lá no Guarani. Aí o seu Beto foi falar com o seu Alberto do Alibe, foi falar com o Vanderlei. Pô, isso quer 2 milhões, Vanderlei. O que você acha, Vanderlei? Não, tá muito caro e não dá não. Esses 2 milhões aí, acho que dá para trazer outro jogador. E o Vanderlei emperrando. Emperrando. Aí o seu Alberto falou pro Osíris. O Osíris falou, vocês não têm 2 milhões? Não, aí eles quiseram emperrar. Vê se o Guarani pode baixar. Daí os caras da cabeça foram lá falar com o Beto Zini, ó. Pô, 2 milhões o Corinthians não tem para dar pro Dinei. Daí eu falei, pô, seu Beto, me ajuda aí, porque eu quero voltar pro Corinthians. Ele falou, então tá bom. Vê qual jogador que eles têm lá e a gente vê o que dá para fazer. Volta os caras da Gaviões para cá de novo. Aí o Vanderlei emperrando, mano. Aí o seu Beto falou assim, não, o Guarani falou, nós queremos 600 mil e deram uma lista de jogadores que o Corinthians para trocar comigo. 600 mil mais o jogador do Corinthians. Aí eu falei, não tem esse dinheiro, não, só se for pau a pau. Sabe que aí o seu Beto falou assim, não tem dinheiro, não tem negociação. não tem troca. Tá bom, seu Beto, os caras da Gaviões falaram assim, ligaram pro seu Alberto do Alibe. Tá bom, seu do Alibe, se não tiver, vocês não têm dinheiro, vocês vão passar vergonha. Porque nós vamos tirar dinheiro do carnaval, nós vamos trazer o dinheiro, nós vamos botar o dinheiro aí. Pra quê? O seu Alberto falou pro Vanderlei, o Vanderlei na hora. Tá bom, dá os 600 mil, aí foi 600 mil Marcelinho Paulista. A Gaviões que botou dentro do Corinthians, ele não me queria. Ele não me queria, travando minha negociação. E aí você foi contratado. E quando você chegou, que o Luxemburgo viu você lá? A primeira coisa ele fez eu tirar o cabelo loiro. Você tava tingido, né? Mas eu falei para ele, professor, não é o cabelo que faz gol. Quem faz gol é o pé, pô. Mas ele já faz tudo já para me queimar. Entendeu? E eu não cheguei bem, que eu tinha feito cirurgia no Guarani. Então por isso que eu tava... Demorou um pouquinho para acertar. Mas depois ele foi legal comigo. O Corinthians tava indo bem, né? E depois ele conversou comigo, ele tava vendo que eu era um cara de grupo, cresci lá no Corinthians, e aí ele falou para mim, eu comecei a botar lá foi nas oitavas de final, acho que foi contra o Grêmio lá, primeiro jogo lá. O gol do Rincon. Que você faz a jogada, inclusive, no gol do Rincon. Eu voltei ali. Que o Rincon saiu. É isso, eu voltei ali, e aí o Vanderlei falou, filho, você é corintiano,
você vai ser muito, você vai ajudar muito a gente aqui se você se preparar. Porque eu tinha botado o joelho, operado o joelho, eu fiquei 20 dias treinando sozinho, só eu e o Ricardo Rosa lá em Itaquera, onde que é o campo hoje. Me preparei, ele falou, se prepare que eu vou precisar de você nas finais. Pô, ele entrou na minha cabeça ali, mano. Eu pensava que ele não tava mais gostando, não tava nem aí comigo, deixando descansar. Mas aí ele não... Não, ele reconheceu o teu valor. Ele reconheceu meu valor e falou assim, vai ser importante. E você tava treinando bem também. Tava treinando bem, e depois eu entendi que ele falou, você vai ser importante nas retas finais. Dito e feito, eu fui importante nas retas finais, mano. E ele te deu chance, Aí chegou o jogo contra o Cruzeiro, o primeiro jogo no Mineirão. Aí foi, aí... Começa 2-0 pro 2-0. Cruzeiro, mas o deixa eu te Valdo... contar, na sexta-feira, o jogo foi domingo. Pô, pensei que eu tinha feito alguma palhaçada, alguma merda lá no Corinthians. O Chicão me chamou no quarto, aí o Rincon. O Chicão falou, Dinei, vai lá no quarto do Vanderlei, que o Vanderlei quer falar com você. O Rincon falou, ei, vagabundo, o que você aprontou, vagabundo? Eu falei, pô, fiz nada, não tô fazendo mais nada, tô um santo aqui nesse Corinthians, tô voltando agora, pô. Aí, legal, fui lá no quarto dele. Tá Suzy Fleury, tá Oswaldo de Oliveira, o Luiz Henrique, Mélio e o Vanderlei. Daí eles falaram, Dinei, senta aqui. Aí a Suzy falou, Dinei, quem é o único jogador aqui que pode ser bicampeão brasileiro pelo Corinthians? Fiquei assim. Sabia que eu era o trouxa aqui, né? Do grupo todo. Falei, ela pensa direito. Daí o Luxemburgo vem com a conversa dele. Você é corintiano, a torcida te trouxe do Corinthians pra cá. Você tem uma identificação com o clube, você cresceu aqui, a torcida, nós vamos precisar de você. Sabe quem que pode ser o único bicampeão brasileiro da história do Corinthians? Você, filho. Puta, eu fiquei assim, caralho, eu não sou craque, não sou nada, e eu posso ser o único jogador da história do Corinthians ser bicampeão brasileiro. Pô, aí eles começaram a falar, pensa direito, eu vou precisar de você também lá nas finais. Você pode marcar a história no seu clube de coração. E outra, você tá devendo para essa torcida, porque eu não tava jogando tão bem. Só para pontuar, a Suzy Fleury era psicóloga. Era psicóloga, isso. E deve ter conversado, teve um papel importante nessa E eles entraram na minha mente e o Vanderlei falou, até agora você não deu a resposta que a torcida queria. Puta, entrando na cabeça e outra, você pode ser bicampeão brasileiro da história do seu clube de coração. Imagina a alegria da torcida e você sendo o único jogador da história do Corinthians. Malandro, ali eu já levantei igual super-herói. Falei, tá bom. Fui pro quarto. Ficou com isso batendo na cabeça. Na cabeça, tudo, que eu poderia ser o cara... Eu poderia ser o único da história do Corinthians ser bicampeão brasileiro. Sim. Poxa, domingo, aí o Vanderlei, os caras foram pro jogo, 2-0, o Vanderlei só assim. Você lembra da conversa? Eu falei pro você, não precisa falar mais nada. Entrei naquele Mineirão, parecia um super-homem, mano. Com o olho fechado, queria fazer um raio-x, mano. 2-1 gol meu, depois peguei a bola aqui, ó. Peguei a bola aqui. Cruzou pro Marcelinho fazer de cabeça. O Silvinho tava passando, não quis nem saber, nem olhei pro Silvinho. O Silvinho pede, eu fui, cruzei 2-2. Marcelinho. E qual foi o teu sentimento, qual foi a tua reação? Não, calma, deixa eu te explicar. Foram 3 jogos. Não, na hora de... segue. Pô, ali foi, 2-2. Mas aí... Teve outro jogo. Os caras deixar eu naquela euforia lá em cima que era playoff, né? Playoff. Jogo no outro domingo. Chega no sábado, na concentração, o Vanderlei, mesma coisa. Nós não ganhamos nada. Tudo que você fez no Mineirão não adianta nada. Se perder o jogo, não adianta nada. Ninguém vai lembrar daquele jogo do Mineirão. Sim. Você pode ser o único. Porra, falei, de novo eles na minha cabeça. Calma. Tem que entrar e resolver de novo a parada. No intervalo, entrei, driblei o Marcelo Jean, driblei o Dida, o Marcelinho entrou na minha frente, fez o gol. 1-0, eles foram empatando 1-1. Pô, eu falei, caralho, 3 gols, eu falei. Pensei, agora tu ia ficar acomodado. Jogo na quarta-feira. Na terça-feira à noite vem eles, ó. Tá tudo bonito, tudo. Falei, professor, não precisa falar mais nada. Isso aqui eu tenho que ganhar de qualquer jeito, que isso agora é meu. Ô, mas tô te falando, a minha confiança foi de uma maneira que eu vou te falar uma coisa. No intervalo, na hora que eu entrei no terceiro jogo, eu dei uma jogada assim, era pra bola sair rasteira. A bola saiu à minha altura, na cabeça do Marcelinho, gol do Marcelinho. No segundo gol. Tô te falando pra vocês, o primeiro gol eu toquei pro Edilson. Pro Edilson driblou o Dida e parecia um passe de meia, né? Não, foi um passe de meia mesmo. O segundo, mano, driblei o Caio e era pra sair rasteira. Era pra sair rasteira, saiu na meia altura e o Marcelinho meio peixinho. E aí quando você, aquela imagem que você deita no Não, eu não acreditava que tudo... Todo mundo ali em cima de você apontando. Sabe o que dá a impressão naquela imagem, olhando assim? Dá a impressão que você desmaiou. Minha mãe pensou que eu tinha desmaiado, minha mãe pensou que eu tinha morrido. Porque... lhe deu uma apagada, parece que você perdeu até a cor ali. Não, foi um negócio engraçado. É aí que eu vou chegar. Como é que foi? É aí que eu vou chegar. Na hora que eu cruzei, o Marcelo fez o gol, aí eu vim pra cá, pô, achava que parecia que não achava que era que tudo aquilo nas finais, pô, 3 jogos.
Você dá 5, pá, fiz um gol, deu passe para 4, jogando no meu tempo, parecia que não era comigo, parecia que eu tava sonhando, parecia que eu dei uma apagada, deu um branco. Deu um branco. Aí o Marcelinho viu assim, os caras, você ganhou um título para nós, porra, imagina. A história que eu tive. A Gaviões que me trouxe, o treinador não me queria. Depois o treinador falando que eu poderia ser o cara mais importante. Pô, minha cabeça... Pô, aí e você... o pessoal, todo mundo lustrando a tua chuteira, te exaltando. Você tá entendendo? Pô, os caras falaram, pô, você ganhou um título pra nós. É uma coisa louca, mano, que passou ali no Morumbi. Desde o Mineirão, desde a minha chegada no Corinthians, eu só tava 5 meses no Corinthians. Eu tinha voltado na metade do ano. O treinador não me queria, eu sabia que eu era o patinho feio no início, e depois eu fiquei o pato bonito. É muito louco isso aí, mano. Foi a tua volta por cima total na carreira, volta por cima total ali, entendeu? E outra, um jogo você fala que é sorte, mas foram 3 jogos que eu decidi, mano. 3 jogos que eu joguei meio tempo. E você não se cobrava assim, falava assim, pô, eu tô decidindo esses jogos, eu não tenho que começar como titular, você preferia mesmo começar no banco? Mas aí eu tive a cirurgia e o Joaquim Grava sempre falava, eu não teria condições de jogar os 90 minutos. Quarta e domingo 90 minutos por causa do meu joelho, tinha 6 cirurgias. Então, se não fosse tinha que se poupar. E se não fosse o Joaquim Grava, se fosse outro médico, eu não voltaria pro Corinthians, por condições clínicas. Ia vetar. Por ser... Desde criança no Corinthians, o Joaquim Grava já foi meu médico no Corinthians na base. Então os caras sabendo tudo o meu histórico, a Gaviões pressionou. E depois até esqueci também, o Joaquim também foi nessa reunião com a Gaviões, também foi eu, o Joaquim Grava e a Gaviões. Então o Joaquim fez uma força para me voltar também. Então ele sempre falava assim, o Dinei falava para a comissão técnica, mas não fala para a imprensa. Ele pode jogar um jogo de domingo a domingo, quarto domingo, não sei por causa das minhas limitações. Mas eu entendia que minha função no Corinthians era ajudar o Corinthians a sempre no segundo turno. Não teve essa vaidade em nenhum momento, né, Vaidinho? Porque em 98, quando eu dei o título lá que eu arrebentei, em 99 a imprensa falava para me sair jogando. E eu mesmo falava, não tenho condição de jogar o tempo inteiro. Até que em 99 fui importante nas finais do Paulista e no Brasileiro de 99. Então eu sabia da minha importância com os caras. E depois chegou o Luizão, facilitou meu caminho. Aí facilitou meu caminho, por quê? Aí o Luizão começou a meter gol, aí já não precisava tanta cobrança. Aí facilitou meu caminho, porque daí o Luizão começou a fazer gol a rodo, e com aquele time nosso ele era fudido. O Luizão foi um cara ali, quando chegou, aí o Corinthians ficou 100%, porque eu não era centroavante, eu era um segundo atacante. Eu jogava mais na posição do Edilson. Você jogava como ponta dos também, lados, o Corinthians... Então, flutuava, né? Isso, flutuava, né? Eu podia jogar ali nas 4 posições. Você podia jogar como 9, mas podia jogar como um armador, como um ponta, pela esquerda, pela direita. E quando o Luiz chegou, aí o Corinthians ficou completo, porque aquele time do Corinthians, você sempre eu sou corintiano. Antes era democracia, mas depois da democracia, o Corinthians 98 2000, tecnicamente, para mim, foi o melhor time de todo o time do Corinthians. Esse time não é melhor do que o da democracia? É que lá tinha um gênio, né? Tinha o Sócrates. Lá tinha um gênio. Mas eu acho que comparando peça por peça, eu sei que... De 98, vou arrumar até polêmica. Mas eu acho que comparando peça por peça, eu acho que... Você já vai pelo gol. O gol, Dida, e o goleiro era o Solito. Foi o Solito em 82 e o Leão em 83, que era um baita goleiro, né? O Solito era um cara querido e tal, mas o Dida é melhor, né? Na lateral direita eu vou de 82, porque o Alfinete melhor que o Índio. O Alfinete melhor que o Índio. Agora a zaga já tinha, por exemplo, em 98 tinha o Gamarra. Gamarra e Batata. E aí o time de 2000 já tinha o Fábio Luciano e o Adilson no Mundial. Também, né? Que era muito bom, né? Ali eu vou te falar uma coisa. Naquele... Gênio. É que o meio de campo pra frente era Rincon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Luizão e Edilson. Se você pegar, era Paulinho, Birubiru, Sócrates, Zenon. Era baita meio de campo também. Nesse time, Sócrates e Zenon pra mim. Sócrates e Zenon. Não, tô falando, se você botar Paulinho e Biro, eu acho... Vampeta e Rincon mais jogador. Vampeta, apesar do Biro ter sido um baita jogador, ídolo, tudo. Meu irmão, meu ídolo. Mas o Vampeta e o Rincon... Tecnicamente, pra mim, era melhor. Sim, melhores. E aí aquele time... Zenon e... Aí é foda. Rincon, Zenon e Sócrates. E o Sócrates. Marcelinho e Ricardinho. Aí eu vou falar uma coisa. Zenon e Sócrates, Ricardinho e Marcelinho, eu fico com Marcelinho e Sócrates. Marcelinho e Sócrates, Marcelinho e Sócrates. À frente, pra mim, puta, agora eu vou ter Edilson e Luizão ou Ataliba e Casagrande? O Edilson é mais jogador do que o Ataliba. O Ataliba é um cara querido, sensacional. Edilson, agora ele tá E aí, Casão e Luizão? Aí, mano... Embaçado. O Luizão foi bem em todos os times que ele jogou. Impressionante. Eu jogo a camisa 9 pontos, pega aqui, ó. Os dois tem que pegar, tá tudo certo. Exatamente. Porque os dois é embaçado, mano. Viu?
Teve 2000... Lateral esquerdo tinha o Vladimir e o o Silvinho ou o Kleber. O Kleber também. O Kleber jogou demais, né? Um dos melhores laterais que eu vi jogar, mas ele cruzava a bola, parecia com a mão, o Kleber. O Dinei, aquele time do Corinthians, você falou do Kleber, agora eu queria perguntar aquele rolo, aquela treta do Kleber lá, que ele xingou a torcida do Corinthians, porque você é um gavião, né? Você torce pro Corinthians e tal. O Kleber vacilou ali. É meu irmão, mas acho que faltou com respeito com a torcida aqui. Você acha que era uma canjibrina a mais, ele se empolgou? O que foi? O que foi que aconteceu ali? Não justifica, meu querido. Não justifica, né? Não justifica. Ele sabe que ele errou, entendeu? Sim. Ele estava no Santos na época, né? Sim. E outra. Festa da torcida jovem, né? Quem abriu a porta para ele começar foi o Corinthians. Então, acho que você tem que ter o respeito com onde que você começou. Acho que ele... Faz um ano, mais ou menos, que eu postei uma foto com ele no Instagram. Os corintianos me tira esse cara daí, esse cara não representa nós. Então, pegou muito mal para ele, sim. E foi um cara super importante em títulos. Para, 99, 2000, para, você tá louco. Né? Não, ele foi campeão da Taça São Paulo. Olha, esse menino foi um dos melhores lateral que eu vi para cruzar. Ele cruzava, assim, parecia que ele metia na mão, com a mão na cabeça do cara. Eu falo que às vezes é um fio da navalha, assim, né? Você ser ídolo e você ser odiado. Né? Principalmente no Corinthians. Então eu fui assistir o jogo agora, Corinthians e Ceará, no Campeonato Brasileiro. O Jô. Aí teve uma parte da torcida que ficou xingando o Jô. Aí o Jô foi substituído. Vai. Um monte de gente vaiando. Eu fui lá e aplaudi o Jô. Porque eu acho o seguinte, eu acho que a torcida tem que ter memória. Né? Eu acho que o do Kleber realmente foi uma pisada de bola feia. A do Jô, por exemplo, não foi uma pisada de bola. O que você achou desse negócio todo do Jô aí? No Jô, acho que não era o momento, o time do Corinthians jogando, pô, você não vai no céu, mas ainda mais se foi machucado. Ali eu acho que, no meu Instagram, eu meti o pau nele, porque você tem que ser profissional. Ainda mais ele que estava contundido, aí você vai numa roda de samba. Então, se você está contundido, então você não vai na roda de samba ficar em casa, você pode fazer o samba dentro da sua casa. Agora, você não vai se expor. Sem se expor. Pera aí, os caras estão jogando, enquanto os caras estão jogando, se matando lá, você está aqui, ó. E bebendo. Para. E ainda dá aí você tá faltando com respeito, sabe quem? Com a torcida e com os jogadores que estão lá. Pegou mal isso aí do jogo. Pegou mal, mas estou de acordo com o Michelete. Eu acho que aqui no Brasil, o cara fez história no clube. Quando o cara vem jogar contra, faz igual os europeus. Aplaude, sabe? Pô, o cara foi substituído. Aplaude o cara, porque o cara deu o máximo, deu título. Queira ou não queira, 2017, o jogo foi fundamental. Foi fundamental. Então eu acho que o brasileiro tem isso de ruim. O cara trocou de camisa, ele, é meu inimigo. Não, o cara já fez muito por esse clube. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste, eu assisti o jogo. Né? Eu assisti o jogo contra o Ceará. Ele saiu na torcida vai. Eu falei, isso não se faz. Não se faz, eu também achei uma sacanagem. Porque o cara se doou pelo clube. Ele errou, mas o erro dele passou, mas ele fez muito pelo clube. Sim. Ele foi 2 vezes campeão brasileiro pelo Corinthians. 2005. Foi artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, em 2017, né? Você não precisa, sabe, aplaudir, mas também não vai. Pelo menos eu penso assim. Pelo menos aquela pessoa que te deu alguns. Eu acho que ele pisou na bola, realmente. Sim, ele pisou na bola. Pisou, sim. Não estou defendendo o Kleber. O Kleber não. Não, o Kleber eu acho que faltou com respeito realmente. Com respeito, mas o Jô não. Mas o Jô não. Ele pagou o preço. O Jô foi um ato de indisciplina. Mas ele pagou o preço. Mas ele pagou o preço, por isso foi embora. E fim de papo. Aquele time de 90. Tem o jogo de 99 que todo mundo lembra. Eu tava nesse jogo, inclusive. O 2x2 da Embaixadinha. Você tava nesse jogo? Eu comprei as máscaras lá na 25 de março. Como é que foi a resenha toda aí? Porque a gente nasceu na concentração. O maior rival nosso na época era o Palmeiras, né? Fala que quem idealizou aquela embaixadinha foi você. Aí não. Foi isso, não. Foi o seguinte, o Palmeiras já estava com a ideia de querer se pintar de verde, entrar com a fase da Libertadores. Por causa da Libertadores. Por baixo da camisa. Nisso daí eu falei pro Vampeta e pro Edilson, pro cara que eu ia comprar, porque vamos zoar, quando fizesse gol, vamos comprar as máscaras que o Paulo Nunes zoava, tiazinha. E eu fui na 25 de março e comprei. E levei pode falar, o Edilson vai vir aqui, fala pra ele se eu não levei pro banco, um saco preto cheio de máscara. Mas até então a gente não sabia que se o Edilson ia fazer embaixadinha, saiu ali no momento. E a gente falou assim, quando sair gol quando a gente for campeão, nós ia todo mundo colocar as máscaras do Paulo Nunes pra zoar eles, porque você não viu que eles pintaram o cabelo, e a gente ia zoar eles. Pô, mas esse neguinho, na hora, ele só tinha combinado com o Vampeta, que ele falou assim, na hora, quando faltasse poucos minutos, eu ia fazer embaixadinha. Pô, o pau fechou. Nós jogamos máscara pra lá, o pau fechou de uma maneira. Olha, meu maneiro, eu vou te contar uma coisa. O pau fechou, mano.
Ó, foi um pau feio, viu, mano? Ó, vou te contar. Só o Negrinho, mas já foi... A imagem marcante é o Renato pulando no vestiário, Não, né? é, Você lembra? e com- No túnel não, ali? e a gente não sabe como é que ele se machucou, porque ele usa goleiro reserva, usa umas travas de Umas travas, exatamente. desse tamanho. Meu, mas ele que salvou o Edilson. Ele saiu, né? Ele que salvou o Edilson. porque ele puxou. Tava vindo o Tava vindo todo mundo, só tava vindo os carros Kleber, tá. grandes. Oséias, tava vindo o Marcos, o Clebão e o... Roque Júnior. Roque Júnior, você não vê Roque Júnior tava Quem endiabrado. salvou o Edilson foi o Renato. Foi o Renato. Foi o Renato. Foi o Renato. Lá no vestiário. Agora, quando o Edilson pega o Paulo Nunes e Não, ali- derruba ali foi meio que você falando, Não, ali você foi- agora. não, ali foi um gol pra Ali nós. foi um gol. E o Neném, pô, mas eu vou te contar. E depois do jogo, você acredita que nós todos se encontramos no Baluarte, na Sumaré, aqui na Sumaré, mano? Com o Paulo Nunes também. Paulo, o Edilson, todo mundo, depois ali, eu todo mundo começamos a tomar cerveja, tudo Porque o Paulo junto. Nunes é uma E figuraça, como é que foi né, esse bicho? encontro? Não, Vocês não, estavam no Baluarte ou a galera foi O chegando? Baluarte era uma casa sertaneja aqui na Sumaré. E nisso o Vampeta pensou, vamos pro Baluarte, vamos. E de vez em quando os caras do Palmeiras foram lá, puto. Você acredita que todo mundo se cruzou lá? Tava o Paulo Nunes, tava o Zé, tava o Júnior Baiano. Pô, o Baiano é gente boa pra caramba. Depois lá nós começamos tudo a dar risada dessa confusão. Depois de 2 horas depois do estádio, nós estávamos tudo no mesmo lugar bebendo. E o Edilson e o Paulo Nunes De tá boa. bom. A única Tá coisa que o boa. Neguinho fala assim, pô, agora eu vou ficar fora da Copa América. É. Só isso que ele ficou triste. Porque aí E ali o depois nós tudo Luxemburgo, começou a dar risada. cortou o Edilson Aí e levou o- com o Ronaldinho o Ronaldinho Gaúcho, Gaúcho. inclusive, né? Porque aquela turma aquele time do Palmeiras, aquele time, vocês eram tudo, não vou dizer amigo, melhores amigos, mas a resenha era boa. Não, né? sim, não. Dentro de campo tem a rivalidade, cada um quer ganhar, né, mano? Mas ali fora de campo, eu mesmo, o Vampeta jogou com o Júnior no Vitória. É. O Baiano jogou comigo na Marcelinho. seleção e jogou com o Marcelinho. No Flamengo. Então, a maioria dos jogadores dali, tudo já Já tinha uma química. mas uma a amizade. rivalidade nossa estava tão grande por causa da Libertadores, entendeu? Então, Eram muitos confrontos, né? Pô, era muito e sempre vou te falar uma coisa, você vê, as 2 vezes que nós perdemos para eles na Libertadores, foram 4 jogos. 2 vitórias para nós, 2 vitórias para eles. Nós perdíamos sempre nos pênaltis. Aquele, E o aquele primeiro aquele- 2x0 que o Marcos fechou o gol, né? Foi absurdo, né? Não, a atuação não, do Marcos, não. né? Em Eles 98, O fácil. 2x0 98, 99. 99, desculpa, 99 que vai pra pênalti. Você e o Vampeta acabam... Tem um lance, eu vou te falar uma coisa. Tava 2x0 pra nós, tem um lance que eu pego aqui, driblei o Júnior Baiano e meti o Marcelinho aqui. O Marcelinho deu um toquinho por cima, a bola saiu do lado aqui da rede do lado de fora. Rodou e saiu. Rodou e saiu. Era 3x0 no 43 do segundo tempo. Eu driblei e meti o Marcelo. O Marcelo saiu, o Marcos saiu, ele meteu por cima, a bola saiu aqui, ó. Foi um jogo Não, foi espetacular. 2x0, mas nós matamos eles. Matamos eles, mano. E aí aquele jogo vai pros pênaltis. Pô, E aí... nem fala, mano. Puta, velho. Eu nem te conto. Eu vou te falar uma coisa. A pior desgraça que tem é você naquela porra de pênalti. Nenhum jogador de futebol gosta de ir no pênalti quando é pênalti. É a Na hora, pior coisa que, que na hora tem. que decide os cobradores ali, você fala assim, eu bato. Não, mas. Como é Não, que foi? Como é que foi? não, isso já vem dos treinamentos. Aí já sai. Já sai Definido os 5 vai bater. Agora o alternado que já vem um problema. O alternado. Nossa, o alternado, o cara não tá é que- preparado nem o cara não tá preparado. psicologicamente. Você só tá preparado pro 5. Aí no 5 você tá preparado. Eu já tava preparado, o Vampeta tava preparado. Eu dei azar que a bola bateu no travessão e saiu. O Vampeta e o Marcos pegou. Entendeu? Eu fico imaginando como é que é a sensação do jogador. É um negócio Não, triste pra caramba. pode falar uma coisa, você não consegue dormir 2 dias, mano. Você não consegue dormir. Ainda mais num clássico, assim, que era oitava de final, era quarta de final e o Palmeiras foi pra semifinal. Pior foi em 2000. 2000 que foi punk. 2000, aí eu vou te falar o que aconteceu. Tava 3x1 pra nós. O primeiro jogo. O primeiro jogo. Deixa eu empatar 3x3. Saindo no o Corinthians roubou uma bola, sai Edilson, Luizão e Marcelinho contra 2. Se o Edilson transfere a bola pro Luizão, que faz 4 anos, matou o jogo no primeiro jogo. Aí os caras fizeram lá 3x2, 3x3. Aí o Vampeta fez 4x3. Que bate Você a viu? bola. Você vê como é que o futebol. Num contra-ataque, a gente era pra matar o jogo. Os caras Não falaram, matou. os caras cresceram. Matava o jogo, nós fazia 4x1, mano. Não ia ter chance. Não ia ter gente pro segundo jogo. Aí 4x3, deu chance pros caras. No segundo jogo, eles fizeram 3x2. E começa 1x0 pro Palmeiras, aí depois o Luizão faz 2 gols. Quer dizer, ainda fica em vantagem. 2x1, 2x2. Quer dizer, aí o 2x2 e o 3x2. 3x2, gol do Galeano. Faltando 6 minutos pra acabar o jogo. E aí também eu acho que aí foi uma injustiça também o que aconteceu depois, né? Quando tem aquele episódio do estacionamento, a invasão da torcida. Isso aí foi uma semana depois. O que É? é isso? Mas O Edilson- O que aconteceu lá, Júlio?
Não, invasão, porque nós perdemos a segunda Libertadores pro Palmeiras, né, pô? Aí a torcida ficou louca, né? Nós tivemos 10 dias de folga. Quando nós voltamos lá, a torcida do Corinthians invadiu lá. No estacionamento do Parque São Jorge. Falando de estacionamento do Parque São Jorge. Invadiu, tinha mais de 1.000 corintianos lá. Lá dentro. No vestiário, você não queria nem saber. Eu mesmo tomei bico na canela. Bico na canela de cara que era parceiro meu na época de torcedor. Vocês entram no vestiário, a Nós torcida no Parque São Jorge. Isso. Diretores lá, abriram a porta, deixa os caras entrar. Entrou umas 100 pessoas lá pra dentro. A diretoria deixou. E, Como é que os caras vão entrar? Exatamente. Como é que os caras... Tá fechado, como é que você vai entrar? Alguém autoriza. Alguém autoriza. Hã? Não, nós ficamos tudo acuado. e como é que foi? Vocês lá dentro do vestiário, olhavam um ponto e falavam assim, agora? Não tinha nada o que fazer. Não tinha nada o que fazer, porque deixando os caras com o dedo na nossa cara. Foi assim que foi. Mas ninguém chegou e falou assim, nem segue avião, vai lá trocar ideia com os caras. O Adilson falou pra mim na hora que eu fui, não teve jeito. Eu falei, tá ruim pra mim, tá ruim pra todos. Na hora que você chegou, O Adilson, foi. Tá ruim pra todo mundo aqui. Foi aí que eu tomei o bico na canela, pô. Você chegou Esse pra cara, trocar o uma ideia, Adilson você falou assim, não, deixa que eu Adilson, vou lá, eu não, vou lá. fui. E o Edilson foi lá. Não, foi o Adilson. Não, o Adilson Batista, né? Isso, antes Mas do o Edilson. Edilson saiu. Isso, não, mas antes disso aí, o Adilson falou assim, vai lá, Dinei, já que você tem moral com Tem os caras. moral com os caras. Não, eu falei, pô, você também é outro, você nem sai daqui, pô, na hora que o cara veio me dar um bico assim, você também, Dinei, você pode sair do Corinthians. Ah, fechei a porta e entrei, falei, tá, se tá ruim pra mim, tá ruim pra todos. Se tá ruim não tá nem até me pra aliviando. Aí nisso daí o Edilson já tava querendo ir pro Flamengo. O Edilson falou, sai de uma coisa, eu vou sair, eu tô de saco cheio, vou ficar, eu não vou ser prisioneiro pra ficar preso. E saiu com os 4 seguranças. Aí Nisso que ele pronto. saiu. Aí já Aí teve quando- um Aí tapa na orelha, já. Aí E o pronto. Edilson falou, não quero mais. Foi ali que o Edilson não ficou mais. Mas foi tenso pra nós ali, mano. Foi tenso. E posso falar E é uma uma coisa? pena que fez o time, E né? posso falar uma coisa? Ali Eu fez ia o falar time, isso. né? Posso falar uma coisa? Há 4 meses atrás nós tínhamos sido campeão mundial, campeão brasileiro. Exatamente. Se não tivesse essa confusão, nós ia ganhar a Copa Viajando com o mesmo time. Nós ia ganhar 3 brasileiros seguidos. Aí que os caras desanimaram, sabe? Sim, Vão aí embora. foi embora. Pô, nós ganhamos o Campeonato Mundial faz 4 meses atrás. Ganhamos o Brasileiro 5 meses atrás, 99. E ganhar 2000. outro título. Se Era melhor. continua o mesmo time, nós ganhávamos a Copa Jovem Vailante. Aí que chance foi? era O grande. Vampeta quis ir embora, o Edilson Foi pro largou, Flamengo. aí todo mundo ficou acuado, o time se desfez, o Oswaldo foi embora, veio o Vadão não ajudou muito o nosso time, que Deus tem um bom lugar, né? Aí depois veio o Candinho também, o time não foi. Eu tava nesse dia lá, foi justamente a apresentação do Vadão nesse dia. Foi nesse dia. Foi Né? nesse Que, dia. o Oswaldo de Oliveira vai embora e o Isso. Vadão é apresentado como Não, técnico do a Corinthians. apresentação nesse do dia. Vadão. A apresentação do Foi com Vadão. a torcida invadiu. Pô, e eu notava, o Vadão era um cara muito Não, simples, foi meu assim, treinador muito do Guarani. humilde e tal. Ele sabia né? muito de futebol, Era né? um cara bacana. Mas eu notava que ele estava sentindo o peso do Corinthians ali, Sim, porque né? foi o primeiro clube Porque ali- grande dele. ali- Ainda mais ali- chegando desse jeito. Ele chegou desse jeito, aí ferrou tudo. Eu peguei ele no Guarani, foi um dos melhores treinadores que eu peguei. Você vê que ele inventou O carrossel caipira, né? Com- Não, no Guarani nós jogava com volante em 98. Fernando, né? É, Volante, não. o Fernandão? Não, lá no Guarani, nós jogávamos só com volante. Sabe quem era o nosso volante no Guarani? Nosso time jogou pra caramba lá. Era o Mineiro, que foi jogador de São Paulo. Aham. O Mineiro jogou, ele só botava o Mineiro. E ele era Giancarlo, Dauri, que jogou no Grêmio. O Jean Carlos que era do Palmeiras. Isso, que foi Giancarlo, do Dauri, Palmeiras. Mineiro, Almir, eu e Barata. É. Só O jogava- Almir que era do Santos, mas né? também- Isso, mas o Mineiro também, com aquele pulmão dele, corria pra caramba. Corria pra caramba. Pra todo mundo. É. Né? Você entendeu? O Vadão é um dos melhores treinadores. Mas só que quando ele chegou no Corinthians, foi o primeiro clube grande dele. E quando ele chega, tem esse episódio. Sim. Pô, ele ficou De com cara, né? Ele ficou assustado. Ficou assustado. Pô, eu nunca vi uma coisa dessa. Ele falava, eu nunca vi uma coisa dessa. Ô, Dinei, antes de a gente falar um pouquinho sobre a atualidade, sobre Vitor Pereira, sobre convocação da seleção, queria falar um pouquinho sobre a final específica do Mundial, Corinthians e Vasco. Como é que foi aquilo? Imagina você subindo ali no Maracanã e vendo o Maracanã dividido. Ali começou o Todo-Poderoso Timão. É. Ali começou esse Todo-Poderoso Timão. Pô, a gente olhava do banco só ficava assim. A torcida do Corinthians calou a do Vasco. Calou a do Vasco. E o time do Vasco era puta time tempo também. inteiro, né, O tempo gritando. inteiro. Não, a torcida do Corinthians não para. Do Vasco muda e do Corinthians o tempo todo. E, pô, e ali eu vou te falar, um jogo de gigante também. O time do Vasco tinha Romário, tinha Edmundo, tinha Viola no banco, tinha Donizete no banco. Olha o time dos caras, Juninho Paulista, Pernambucano. Juninho Pernambucano, Gilberto. o time dos caras era fodido, entendeu? E nós também não deixava nada. Viola no banco. Viola tava no banco. O Viola e Donizete, Pantera no banco. Porra, ó. Viola Olha e que- ó, Donizete. como pode, Felipe de lateral esquerdo. Felipe. né? É. Que Não, o jogava Felipe tava demais, jogando no né? meio, eu acho. O Gilberto de lateral O Gilberto era esquerdo. lateral e o Gilberto Felipe era no lateral. meio. O Felipe É. no meio. O time dos caras era fodido. E aí ele começou o todo poderoso timão. Agora eu vou te contar dos pênaltis. Se hoje uma fumaça, você já esqueceu, já viu? O Gilmar vai bater o alternado.
Ele contando, vocês entrando no Google lá, ele contando aquele gol do Corinthians, gol do Vasco, gol do Corinthians, gol do Vasco. E ele não sabia, o Oswaldo falou, próximo é você, ele falou, ele contando essa história era engraçado. Ele Aí o Marcelinho vai lá tava perto. chegando, Marcelinho vai e me perde. E ele falou, agora fudeu. Ele achou que se o Edmundo fizesse, O Edmundo fez ia isso. pro alternado e ele ia ser o primeiro. Ele falou assim. O Edmundo chutou pra fora. Campeão, baile, campeão, caralho. Pô, eu que bateu o pênalti, eu tava com ele falou. Aí ele, que era ele, hein? ele falou, campeão, caralho. Eu tava tremendo aqui. Aí ele falou assim, fosse ele ia botar o Eno aqui na boca. E aí ele aqui ali, ele ia começar a espumar nada, que ele começava a desmaiar. Ele falou que ele não ia. Ele ia botar o Eno aqui, ia começar a espumar a boca. Vocês têm que Esse ver. era uma figura, Não, vocês né? têm que ver ele Esse era contando. demais, Ele né, contando. cara? Depois vocês colocam. Vê o Fubá contando que ele ia bater o sexto Ele pênalti bateu o internado. pênalti no Ele internado. contando assim, ó. Ia botar aqui, ó. Ia espumar, eu desmaiar. Eu não ia lá, não. Agora, o Dida é um negócio impressionante, que eu não consigo entender a frieza do Dida ali. O Dida sai gelado, parece que Ele não... fez Não, mas conta errada, Mas né? é até. Ele enganou até nós, porque na hora que. Porque ele sai tão Ele ficou tranquilo, assim, mas ele na hora ficou todo mundo. parado. Aí depois que nós todo mundo. Mas primeiro nós vimos a imagem dele, a gente pensou que ia ter mais pênalti. Mas depois não sei quem gritou lá, foi campeão, nós todo mundo saiu correndo na direção dele. Porque na hora Ele que tava friozão, tava lá, ele friozão, a tava gente pensou, não aconteceu parado, nada. assim, o gelo. Aí depois nós somos campeão, nós saímos correndo em cima É. dele, mas ele. Pô, Gelado. eu joguei em 2 clubes com o Dida. Se eu falei 4 vezes com ele, é muito. Eu joguei Isso no que eu ia Cruzeiro perguntar, e no né? Porque Corinthians é um com ele. cara quieto, né? Quieto, mano. Quieto, Pacato na Quieto na dele. dele, né? Muito de conversar. Né? Não. Não tem crenca com ele, né? Não, tem, tu não tá tem bom. como É brigar baiano, com- né? Bom com o baiano. né? É bom baiano. Mas vou te falar, pegava pra caralho, viu, mano? Pegar Os 2 muito, né? pênaltis que ele pegou contra o Raí lá, contra o São Paulo. Pra mim, tecnicamente, O melhor o goleiro do Dida Corinthians. foi o melhor Não. goleiro que eu vi no Não, Corinthians. no Corinthians, Tecnicamente. eu joguei com ele e com o O Ronaldo. Ronaldo era um baita goleiro, Não. um ídolo, Ó, o cara foi campeão, identificação com a o cara foi torcida, campeão de tudo. Champions League, participou de 2 Copas do Mundo. O cara foi titular numa Copa do Mundo. O cara foi campeão. Ele deu titular nos pênaltis pro Milan. Sim. Então, a história do Dida é muito grande, pô. Entendeu? Tecnicamente, ele, Cássio e Ronaldo, ele é melhor que os 2. Também acho. Agora, pela história no Corinthians, o o Cássio. Eu maior ídolo escalaria o Cássio pra mim, é o pela maior história, ídolo né? maior ídolo da história do Mas Corinthians, depois do tecnicamente Cássio, o Dida foi um Marcelinho. negócio absurdo, né? Sim, o Dida é absurdo. Absurdo. E, Dinei, falando um pouquinho sobre a atualidade, né? A convocação da seleção brasileira. Tá todo mundo metendo o pau no Tite, que ele chamou o Daniel Alves. O que você achou da convocação do Daniel Alves? Se tivesse no futebol brasileiro ou fora um lateral que estivesse bem, no momento eu não vejo nenhum lateral que dá para ir para a seleção agora para, vamos supor, o Rodinei você leva agora, mas não disputou nenhuma eliminatória, não disputou nenhum jogo amistoso. O Fagner não está muito bem no Corinthians, para mim é um dos maiores laterais da história do Corinthians, mas não está bem por causa de contusão, isso. Sim. Aí você vem falar, o Marcos Rocha também não teve. Não teve chance. Eu entendo o Tite, por quê? Porque o Daniel Alves é um cara bom de grupo. A molecada ela gosta muito dele. Se fosse 23 jogadores, acho que o Tite não levaria. Ele só vai levar 26. Só vai levar o Daniel porque tem 26, porque ele é um cara de grupo, ele vai agregar muito a cabeça dos meninos. Porque às vezes o cara não é importante só dentro de campo, o cara também é importante fora do campo. O cara agrega. O cara já participou, o cara foi vencedor. Então só tá levando o Daniel por causa disso. Então, assim, ao Porque contrário da maioria, você é a favor da convocação se do fosse Daniel Alves. 23, não. Mas 26, por causa ele vai agregar muito, eu tenho certeza que ele não vai jogar nenhum jogo, porque vai jogar o Danilo e qualquer coisa ele bota o Militão. Ele tá ali para agregar o grupo, que o grupo E gosta ainda dele. tem o Fabinho que joga de lateral Tem o direito. Fabinho. Eu sei muito bem essa função do Daniel, porque essa função eu fiz em 99 no Corinthians. Agregador, boa praça, chega no cara, olha se o cara tá de biquinho, você vai lá, não é assim, vamos pra cima, nós precisamos ganhar esse título. O cara é importante, forte. Vencedor, né? Tem cara que é história. importante, outro vai olhar, se o cara que tá aqui no banco tá falando isso, então lá, então vou dar o meu máximo. Então é bom sempre ter um cara assim no grupo. Agora, você não acha que, por exemplo, pegando isso daí, unindo tecnicamente e também esse lado psicológico, né? Sim. Até de liderança e tal. A gente estava falando antes do programa. Para mim, eu levaria o Renato Augusto. Porque era um cara que também. agregaria no campo e fora dele, Você né? levaria o Renato Augusto também? No lugar do Fred. Eu levaria. É que cada um tem suas escolhas. O Tite gosta do Fred, eu já gosto mais do Renato Augusto. Eu já gosto mais da saída de bola do Renato Augusto. Eu já gosto mais da inteligência do Renato Augusto. E tem outro cara que eu gosto também, que ninguém cogita nem nada, mas eu gosto desse menino jogando no Flamengo. Eu gosto do Thiago Maia jogando no Flamengo. Eu acho puta de um volante. Eu acho que ele eu acho um bom volante Eu também. acho ele melhor do.
tem esses negócios de grife. O cara tá jogando lá fora, ele é melhor só porque ele tá jogando lá fora. Eu gosto muito do Thiago Maia. Eu levaria o Thiago Maia. Eu levaria Renato Augusto e Thiago Maia. E tem mais. Outro cara que eu levaria. Compacto com a voz do relator aqui. Gabigol eu levaria porque é um cara de decisão. Você convocaria o Gabigol para a seleção? Então? Convocaria. E tirava aquele menino do Arsenal lá. Eu gosto dele, mas eu acho que a presença do Gabigol assim, decisão é maior do que um cara que Por que você acha que a galera não defende tanto o Gabigol? Assim, a torcida do Flamengo é apaixonada pelo Gabigol. Agora, o restante das outras torcidas e também boa parte da imprensa, ninguém defende muito o Gabigol na seleção. Por que você acha que isso acontece? Porque eu acho que ele já teve as oportunidades dele. Ele teve na Copa América, não foi bem, teve os outros amistosos. Aí é a escolha do treinador e também a concorrência. Eu tiraria um ali e levaria o Gabigol sim. Mas você acha que tem algo a mais do que ele só não é um o clamor futebol? popular que você está querendo dizer isso? Eu não sei se tem. Você acha que de repente você conhece grupo de futebol? Se ele não tivesse nenhuma vez ido para a seleção e for artilheiro da Libertadores, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, aí ia ter mais um clamor. Mas como ele já foi para a seleção e não deu aquela resposta com... Mas, por exemplo, se você pegar por aí, o Gabriel Jesus foi uma Copa do Mundo como camisa 9. Aí muita gente vai falar, não, ele não fez a função de um camisa 9, mas ele foi com a camisa 9. Sim. Em 2018 ele era o 9. Passou em branco a Copa do Mundo. Para mim foi uma Copa do Mundo desastrosa do Gabriel Jesus. Vai ser um 9, vai ser um atacante, opinião, né? Na minha opinião foi uma Copa do Mundo ruim. E aí não são dois pesos e duas medidas, por exemplo, você analisar o Gabigol em algumas partidas amistosas, eliminatórias e tal, e você ter uma Copa do Mundo inteira que o Gabriel Jesus, por exemplo... Mas, Michelete, mas como é que chama? Nas eliminatórias o Jesus foi bem. Jesus foi bem, né? Queira ou não queira, ele foi bem nas eliminatórias. Mas Copa do Mundo é diferente, né? Sim, mas já foi 4 anos, ele estava mais novo, ele tinha 18 para 19 anos. Agora já está mais maduro. Você vê que ele está fazendo outra função no Arsenal, ele não está mais jogando mais de lado, ele está jogando mais solto. No Arsenal ele cresceu, né? Eu, pela eliminatórias que ele fez e nos amistosos que ele fez agora, eu levaria sim. E você acha que o Brasil vai ser campeão do mundo? Não? Tem tudo para ser. Eu já gostei desses 9 atacantes que foi. Gostaria, se fosse melhor, se o Gabigol tirasse o Martinelli, que fosse 9 atacantes com o Gabigol. Porque aí o Tite já está mostrando que ele quer jogar para frente. Senão ele não levaria 9 atacantes. Então, opções ele vai ter de monte ali. E eu estou muito confiante na seleção brasileira. E o Neymar entendeu a função dele na seleção. O Neymar já entendeu o que ele tem que fazer na seleção. É municiar os meninos e ele vir por trás. Vai ser a Copa do Neymar e vai ser a Copa do Brasil, isso que eu estou te falando. E você não acha também que a presença do Daniel Alves ela é importante para o Neymar? Naquele aspecto fora do... Aquilo que você fez em 99 no Corinthians é o que o Daniel Alves pode fazer com o Neymar agora na seleção. Tem que ter um cara de espírito bom, um cara líder, um cara positivo. O Daniel é isso. Se ele vê que o Neymar tá alguma coisa, estava nervoso, tá assim, o maior amigo do Neymar lá na seleção é o Daniel Alves. Então o Daniel Alves vai trazer o Neymar de volta. Então é importante o Tite ele sabe bem disso, ele tem que ter uns caras desse no grupo. Tem que ter. Se tivesse 23 jogadores, acho que não levaria, mas 26 falou, vou levar, porque esse aqui vai ser importante nisso para mim. Ô Dinei, em relação ao Vitor Pereira, como você avalia o trabalho do técnico português no Corinthians? Você acha que ele deveria continuar ou não? Eu acho que o trabalho dele é bom, como o do Silvinho foi bom ano passado também, mas eu não entendo uma coisa. O Silvinho ficou em 5º lugar, levou para a Libertadores, não servia mais. Troca de treinador. Uhum. O português está em 3º ou 4º. Uhum. E serve. A comparação que eu estou querendo dizer é o seguinte, por que o Silvinho não servia e o Vitor Pereira serve? Sendo que o Silvinho foi mais o osso porque tinha menos peças. Menos peças e levou... O Renato Augusto, o Roger Guedes chegaram depois, o William estava machucado. Né? Aí que eu falo, por que um serve e outro não serve? O Silvinho levou o time para a Libertadores. Sim, e o Vitor Pereira levou para a Libertadores. Então, por que o Silvinho não servia? Você lembra? No final do ano tem que trocar o treinador, porque aí não sei, não tá... Sim. Já que o cara não está dando... Eu acho que o Corinthians é maior do que todos eles. Maior que o Vitor Pereira, maior que também acho. Maior que os jogadores que estão lá, dos ex-jogadores, do que o presidente, que tudo. Do Willian tinha que chegar assim, pô, Vitor Pereira, é agora. Você vai ficar ou não? Tem planejamento para o ano que vem. E aí? É ou não é? Sai ou... Meu amigo, falta sai 2 da rodadas. moita ou fica nela? Já vai contar... Já vai... E outra, a torcida tem que saber. Não, aí fica aqui.
Não, no final do campeonato, eu falei, não, o Corinthians é maior que tudo isso. Ah, Vitor Pereira... Não pode ficar dependendo do técnico, Meu né? amigo, se fosse, vamos ser sinceros, Se fosse pra ficar, ele já teria falado. teria falado. E outra, se fosse treinador brasileiro, você acha que ele já teria E eu ficado? tá metendo pau. Já tá nem metendo pau. Desculpa. 2 pesos e 2 medidas também com o treinador brasileiro. Eu também acho. Eu fiz essa Concordo, comparação. assina Ó, embaixo. Silvinho levou para Libertadores dele. O Silvinho não prestava, não. Tem que trocar. Eu não sei por que isso. Mas eu acho que o Corinthians é maior que tudo isso. Ó, Eu acho que o Corinthians, Tchau, não o quer, elenco tchau, do tchau. Corinthians dá tinha para dar condição mais. de... Dá para dar mais. Dá para dar mais. Poderia ter Dá para dar conquistado mais. Tecnicamente, do meio para frente, dá para entregar mais gol, dá para entregar mais. Eu não vejo um entrosamento, eu não vejo um time compacto, eu não vejo isso daí. E pelo que Eu vejo um time, é só correndo atrás dos outros, marcando, correndo atrás dos outros, poderia dar muito mais tecnicamente. E pelo que você na minha vê, opinião. e vendo de fora, pelo que você vê, não sei se você tem contato com os caras lá dentro, como é que é, vendo de fora talvez, né? Como é que é o relacionamento dos caras com o Vitor Pereira, hein? O que você acha? Como é que funciona? Eu não tenho nenhuma informação em relação a isso, mas eu do jeito que eu vejo lá esses rodízios, você vê o Fagner, eu já fiquei sabendo que não gostou. Estava insatisfeito. Tava insatisfeito. De ficar no banco de reservas. É meio complicado. Queira ou não queira, o Fagner joga pra caralho. Sim, Não tá no momento sim. bom, mas ele vai jogar lá no Rio, ele bota o cara no banco e bota um cara que não é da posição no lugar dele. Sim. Tem outros jogadores lá que a gente só fica sabendo de zum que ele não se bica muito com o Vitor Pereira. Roger Guedes, por exemplo, né? Seria um... Eu só acho o seguinte, o Corinthians é maior que o Vitor Pereira. Quer, não quer, tchau. É pra agora, não é pra hoje, não é pra ficar nessa novela. Ô, falta 2 jogos pra acabar o jogo, já tá definido. Ô, próximo treinador do Corinthians é tal, Vitor Pereira vai embora. Vitor Pereira vai ficar. Acabou. Não é ficar nesse negócio, pô, peraí, eu sou Corinthians, eu tenho que ficar sabendo se o cara quer ficar ou não. Ah, para, né, pô. E jogador, você, como jogador, ex-atleta e tal, aquela velha história, você já deve ter respondido isso daí várias vezes. Derruba técnico? Derruba. Você já viu, por exemplo, no Você Corinthians... já passou por alguém alguma assim, história ó? próxima ali? Ninguém vai pro DM, tem cada uma, filho. Dentro de campo, eu acho que não. Cada um, você não vai querer tentar, é seu nome que tá ali. Mas aí o jogador pode fazer o quê? Agora eu acho que não mais por causa dessa tecnologia, que os caras vê Sim. tudo, né? Na minha época, assim, um cara fala que tava com contusão aqui, alguma outra ali, fala, não vou jogar, o cara que se foda esse Você cara. passou por alguma coisa assim já, não? Não passei, mas eu não passei, mas via muito jogador já fazer isso. Vi muito já fazendo isso. Não vou, não. Quero que esse treinador caia, esse filho da puta. Porque tem treinador que é amigo do jogador. Fala a língua, tem jogador que ele quer ser só o cara. Aí os caras querem derrubar. Já vi, já. Não é o caso, eu acho que desse time aí, né? Dos Não, caras que hoje em derrubar. dia não, porque hoje em dia não, acho que não tem como eles derrubarem. Eu acho que derrubar não, mas eu acho que ele tem isso que o Dinei falou. Eu acho que alguns caras não gostam muito do método dele. Sim. Né? Principalmente esse negócio de rodízio. Rodízio. Né? O Fagner, eu ouvi falar que o William também não gostava muito disso, né? Também não foi esse o fator que o fez ir embora do Pô, e o Corinthians. William? Você falou do William agora, Ginei. Pô, você que é um cara que... O que aconteceu com o William, hein, cara? Eu acho que Chegou e foi eu embora, acho que ele mano. se precipitou. Eu acho que ele se precipitou. Vou te falar o porquê. Pô, o cara que cresceu no Corinthians, já sabe a pressão que tem aqui. Aí qualquer coisinha no Instagram, alguma coisa, pô, se o cara tá te falando um negócio que vai te matar, vai na delegacia, pum, BO, acabou, pronto, acharam os caras, tudo bem. Pô, agora você jogando com na Inglaterra não tinha essa pressão. Não... Ô, cara, pera, você mora no Brasil. E outra? Você cresceu no Corinthians, mano. Você já sabe que é o Corinthians. Sim. Pô, agora ele foi embora porque ele falou que não estava jogando bem, que e era muita pressão nele por causa, pô, pera, o cara cresceu dentro do Corinthians, pô. Ele sabe o que é. Eu adoro o William e gosto muito do pai dele, o Severino. Mas eu fiquei muito chateado pô, ele nasceu no país, ele já sabe como é que é o país, tem leis para isso. Quando falaram que ia pegar a família dele, foi lá, fez o B.O., achou o cara. Então, tem horas que eu vou te falar uma coisa, principalmente profissional. Não tá numa fase boa? Esquece daqui. E treina mais. Sim. Treina mais. Agora qualquer coisa, qualquer vai. Aí ficou muito Pô, pro Corinthians não, um cara que cresceu. Se é um cara que vem de fora, tudo bem, mas um cara que cresceu lá no terrão. Eu acho que, pô, era só treinar mais, eu vou dar a volta por cima. Vou treinar mais. Pô, e pode falar uma coisa? Ele saiu queimado com a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians gostava dele.
A saída dele do Corinthians, você pode dizer, o corintiano pode falar, William, aquele lá, aquele jogador, Ficou queimado. Né? ele se queimou no Corinthians. Ô, Dinei, tem uma coisa fora do futebol agora que me chamou muita atenção, porque eu trabalhava na Record na época da Fazenda. E a Fazenda tá bombando agora. Como é que foi quando os caras te chamaram pra você participar da Fazenda? Como é que foi Eu essa participei participação? duas vezes, né, naquele... Como é que naquele- foi essa loucura aí, cara? Participei em 2011 e 2017 na Nova Chance. Pô, era uma coisa, eu vou te falar uma coisa. É coisa pra doido, né? Nós somos loucos, né? Tem hora que eu nem entendo o que eu ia fazer lá. E aí você ficava ali, que loucura, Eu cara. ficava ali quebrando o pau com os outros. Isso. Sendo de nem como era que só aqui fora. É muito louco você participar de um reality show, mano. Eu vou te falar uma coisa. Envolver o dinheiro. Vamos supor, em casa mesmo, eu com a minha mulher, tem hora que você tem discussão, imagine com pessoas que você nem conhece. Totalmente diferente, sabe? É o seu oposto. Então, um reality show não é fácil, Confinado. não. Confinado, você não pode fazer nada, não tem televisão, não tem porra nenhuma. E não tem Pessoa te mesmo, enchendo o não, saco. não é conversa, não tem nada. Não tem nada. E outra, eu tô aqui com o Michelete, não vou com a cara dele. Aí você tem que ficar 24 horas olhando pra cara do Michelete. Tem que almoçar com o Michelete, tem que tomar... É pior do que tomar trabalho, café. né? Porque às vezes você vai pra sua no casa- trabalho, você vai pra tua casa E e, o cara você é vai- remunerado pra isso, Sim. né? Você sabe que ali não, ali você não sabe nem se você vai tem que ser conviver com remunerado. o cara e depois tem aquelas dinâmicas lá de um contra o outro, aí o pau fecha. É. Você fica no 20 ali, ó. O bom é o dinheiro, sabe? É isso que eu falo, Porque eu não trabalho, eu não estava trabalhando, você não trabalha. Os caras te dão 90 mil, você fala, eu fico uma semana, fico 3 meses, e fora os prêmios que tá lá. Eu falei, 90 você já mil, você tô já no recebe, lucro, né? tô no Você lucro. já sabe. E eles gostavam, ó, pra você ver, a Record Ele é gosta top. tanto da minha pessoa que eu fui 4 reality show deles. Fui 2 fazendas, fui o único cara que fui para 2 fazendas, a ilha e o Power Cup com a minha mulher. Então fui para 4, vê se eu sou louco. Você vê se eu sou corintiano? Ô, irmão, tem que ir nessa época, eu tenho que ir lá prestar conta. Viu? Esses meus partidos, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Não me entre mais em política, hein? Porque Ô, Dinei, pra só- deputado federal, Pra- vote quem tem Pra mundial. Pra terminar, ô Dinei. Isso é uma loucura também, entrar pra candidato, hein, cara? Porra, olha o mesmo louco. Ô, Dinei, quem você. O teu pai teve uma história no Corinthians, Sim. a gente sabe, né? O Ney. Ney de Oliveira. Mas Jogou 10 eu vezes acho- mais que eu, Mas mas eu não acho teve a que história você, que eu tive. você deve muito também à sua mãe, né? Tua... Minha mãe, não, quem foi meu pai e minha mãe foi minha mãe. Que- Meu pai que é a tua largou mãe. a gente quando eu tinha 1 ano e minha irmã tinha 2. Então eu queria que você falasse da importância da tua mãe aí pra encerrar. Pô, e falando em nisso relação- daí, há 2 dias atrás, minha avó morreu, né? Minha avó, a mãe da minha mãe. Então, E minha mãe já não está mais queria aqui que você com falasse exatamente da importância, que eu acho que ela teve um papel muito importante para você ser o Dinei do Corinthians hoje. nós. Ah, sim, não. Minha mãe foi mãe e pai, né? Não só minha mãe e minha avó, né? Que criou a gente, né? E eu sinto muita falta dela. Até hoje eu sinto falta da minha mãe, porque é a única pessoa que pegava no meu pé mesmo. O negócio tá errado aqui, isso tá errado ali. E foi muito importante, principalmente pela base minha e da minha irmã. Que a gente poderia por ter ido por caminhos errados. Minha irmã trabalha 38 anos no Fórum João Mendes. É juiz. E eu virei no Corinthians. Então, graças à minha mãe. Então, a Raquel Queiroz Pires, ela foi muito importante na vida do Claudinei e Alexandre Pires. Te amo, mãe. Onde você estiver, um dia nós vamos se encontrar. É nóis. Para encerrar, Denner ou Neymar? Daniel. Por quê? Era mais... A carreira dele foi mais curta. Mas era mais gênio. O Neymar é gênio também. Você mas jogou com o Denner joguei na com o Denner. portuguesa. Denner. Mas um dos maiores jogadores que eu vi jogar também é o Neymar. De todos os tempos. Brasileiro, assim, eu boto ele entre os 5 melhores que eu vi jogar. Brasileiro. Porque a rapaziada que é muito ligada ao Neymar por causa de rede social. E também porque ele joga muita bola, não é isso? E o Denner foi um cara que jogou muito pouco tempo, mas jogou Alto foi muito nível. em alto nível, né, cara? E você jogou com ele na Portuguesa em 91? E no salão no Colégio Bilac também, que eu tinha aquela Copa da NAP, sabe? Copa Jovem Pan, Copa Jovem Pan, joguei com ele, 2 anos. Mas o Denner, mas eu boto entre o Neymar, entre os 5 maiores brasileiros que eu vi jogar. Neymar, eu boto. Mas naquele período do Denner ali, não teve nada igual, né? O cara, ninguém jogava muita bola. Era Não, impressionante. pela idade, não sei, ele tem os 22 anos, ele jogou, comparando a idade de 22 anos com o Neymar, eu acho que o Neymar com 22, ele com 22, eu acho que o Denner jogou mais. Para encerrar mesmo, o que é o Corinthians para você? Tudo na minha vida, minha história, minha vida. Eu não seria ninguém se não fosse o Corinthians na minha vida. Então, o Corinthians é tudo pra mim. É minha vida, né? Aqui, ó. Não precisa nem falar, né, pô? Ó, tá na pele, pô. Ó, isso aqui vai morrer comigo. Corinthians, ó. Na barriga da minha mãe já escutava Timão e eu, né? Porque meu pai jogou no Corinthians. Da arquibancada, torcedor, comecei lá dentro, virei profissional.
parei de jogar, agora torcedor de novo. Então, o Corinthians é minha vida, pô. Vou morrer no Corinthians. Já falei pro Andrés uma vez que eu quero ser enterrado lá no Parque São Jorge. É, pô, minha vida, o Corinthians é minha vida. Eu amo mais o Corinthians, vem o Corinthians, depois minha mulher e meus filhos. O Corinthians na frente. É o Corinthians na frente, mano. Só você ver meu estraga, minha história, quando o Corinthians perde, eu fico puto, você põe todo mundo. O do Willi vai ser, não faz isso. Você é formador de opinião, sempre põe todo mundo. Quando ganha, eu também falo bem. Quando o Flamengo lá, nós perdemos nos pênaltis, mas eu elegi a comissão técnica de jogadores. E nós é Corinthians, né? Corinthians. Como torcedor, Dinei, eu tenho que te agradecer, Dinei, pela tua demais. amizade. Enfim, você é um cara sensacional, você é irmão e Tamo junto. obrigado por tudo aí. Irmão, viu, cara? Você ter vindo na Alambrada aqui pra gente Ô, foi uma Fabrício. honra muito grande, viu, cara? Pra mim que é uma honra estar aqui do lado de vocês. Esse cara não precisa nem falar, Fabrício, é meu irmão. Eu adoro esse cara. Quando ele me convidou, a gente não pensa nem duas vezes, pô. Então é isso aí mesmo. Nós é Corinthians, Uma mano. honra, obrigado, Miquel. Valeu pela resenha, foi boa demais. Pô, 1h30 de bate-papo, muito boa. Quero agradecer demais a você que segue a gente também nas nossas redes sociais, aqui no YouTube. Siga a gente, curta, ative as notificações para receber as notificações, ative o sininho para receber as notificações. A gente não é muito bom esse negócio de rede social, mas a gente está tentando, Dinei. No Instagram, no TikTok, no Kawaii. Muito obrigado para você que segue a gente. Lembrando o seguinte, toda quinta-feira, 9 horas da noite, tem uma resenha muito legal aqui no Alambrado Alvinegro. Então, cola aqui no Alambrado e vai Corinthians. Tamo junto. Valeu, Dinei. Tamo Corinthians. junto. É nóis. Vai, Corinthians! Valeu, rapaziada. Valeu, obrigado.